Salve, amigos e amigas, mais um episódio do Papo de Escada, diretamente dos estúdios Pod7 em São Paulo. Eu, Roger, tô com meu amigo Wesley, beleza? Tudo bom? Mais um episódio começando. Hoje a gente tá com um convidado especial, representante aí do empreendedorismo, especialista em finanças e controladoria, coautor do livro Cresça e Aconteça, pai do Matheus, da Giovana, da Carol, marido da Dani. O que mais, Lê? CPF? Qual que é o CPF do cara? CPF. Leandro Gomes, obrigado, Leandro, por sua presença. Valeu por estar aqui com a gente. É uma honra ter você aqui, lançando o livro e pra gente bater um papo, enfim, sobre vários temas aí nos quais você está envolvido, do seu universo. Educacional, eu digo educacional, né? Educacional, bem exatamente. Educacional. Exato. Você que está assistindo a gente, não se esqueça de seguir o Papo de Escada nas redes sociais. A gente está no Instagram como @Papo de Escada, YouTube, agora nas plataformas também de áudio, Spotify, Deezer, o que mais? Eu não sei muito dessas coisas aí, não. Mas você tá faltando apresentar a convidada participante aqui também, co-host. Nossa, me perdoe. A Kemi. Bem-vinda mais uma vez. A Kemi, Roger, a Kemi. Nossa escadete, pode ser assim? O Chamberlain. Boa. Escadete? Tá bom. Escadete, ela veio aqui, é um tema de super interesse aí de todo mundo que está assistindo, então a gente trouxe a Kemi também para abrilhantar mais a nossa conversa, para fazer mais perguntas para o Leandro também. A gente está hoje em nome dos nossos patrocinadores. Gostaria aí que o Wesley apresentasse. É Estúdio Gucci, estúdio de modelagem lá da gente, que a gente faz qualquer projeto 2D, a gente passa para 3D e cenografia, escultura em geral, boneco, brinde promocional e tudo mais. Isso pode contar lá com a gente. O Instagram é Estúdio Gucci e segue lá a gente também lá. Que precisar, é diferenciado, é bem nichadão, né? Difícil achar. Então tem Legal. tô dando a oportunidade, segue lá a gente. Estamos também em nome de Gluck Seguros, corretora especializada em planos de saúde, individuais, empresariais. @Gluck Seguros, você fala com a equipe do Lucas, ele consegue aí fazer o seu orçamento, sua cotação, diversas companhias, no precinho. Quem mais, Wesley? Tem também a XPTO, que é a agência de marketing digital, que já está deixando de ser tão digital assim. O que a gente faz lá, Kemi? Lá, você não falou que ia fazer isso. Me pegou de surpresa. A gente faz... Produção de conteúdo. Produção de conteúdo. A gente faz a identificação da persona. DNA da empresa também a gente trabalha. Roteiro. Jornada do cliente. Estratégia. Análise de SEO. Sim. E tudo mais aí, e mais coisas ainda. Então pode contar com a gente lá. Inclusive, XPTO que realiza aqui o podcast do Papo de Escada. Exato, Papo de Escada é uma realização XPTO. Instagram. @ XPTO hífen, né? IFE é o site, acho que o Instagram é... .mkt, isso, O site é IFE, mas o Instagram é ponto isso .mkt. Aí. O time tá aumentando lá, viu? Crescendo, né? Tá. A gente tá montando o time lá, viu? Dando orgulho da criança, hein? Tá dando Que orgulho. beleza. Vamos aumentar a cota de patrocínio então, XPTO. Criança vamos tá aumentar crescendo aí. rápido. O time lá tá ficando bom. Já tem Excelente. mais. Só essa semana já foi mais 2 já. Aí, ó, excelente. É. Prime Galpões também está apoiando aqui o Papo de Escada. Prime Galpões Imóveis Comerciais. Então é uma consultoria imobiliária corporativa especializada em imóveis comerciais. Então você está pensando em uma nova sede para sua empresa, um novo ponto comercial para o seu negócio, acione a Prime através do @Prime Galpões no Instagram. Em breve site e outras plataformas também que a Prime vai poder te ajudar. O que mais? CKD. Vou ter que falar olhando para lá, Fala né? pra lá. CKD, que é a Credo Que Delícia. É uma loja virtual de sex shop. Tem desde para os iniciantes um creminho, um óleozinho, um joguinho bacana, até para os mais experientes. Tem produto de todos os níveis lá. Discreto, embalagem discreta. Se tiver atendimento personalizado, se você tiver dúvida lá no que vai comprar, tal, chama lá no WhatsApp, a Isabela vai atender vocês, atender com qualidade, direcionar vocês na compra, tá bom? E O Instagram aqui. o Instagram é Credo Que Delícia Sex Shop e o site é credoquedelicia.com.br. Isso aí. Boa. Acho que já apareceu aqui, né, todos os nossos patrocinadores. Na descrição do vídeo também você encontra como acessar cada um deles. E bora começar. Inclusive Bora. o Instagram é rede social do convidado, né?
Instagram e rede social do lá. convidado, criador do canal Controladoria Prática, não é isso? Exato. Eu vou querer saber mais pra frente como surgiu aí a ideia do canal, mas o Papo de Escada, ele foca bastante nas trajetórias pessoais, né? No crescimento e como cada um chegou. Então eu queria que você contasse um pouquinho da sua história desde lá de trás, do pequeno menino Leandro, e como ele foi se desenvolvendo até chegar hoje no responsável aí pelo canal. Legal. Bom, primeiro agradecer, né, o convite, estou muito feliz de estar aqui, poder trazer e acho que explorar esse tema tão importante que é, vamos dizer assim, a virada de chave de você quebrar ou queimar a ponte, como eu fiz dentro da minha trajetória, e você partir por empreendedorismo, né? Então, eu estou fazendo as duas coisas que eu mais amo. A primeira é finanças e a segunda é empreender, e isso era um sonho desde criança. E esse sonho começou a partir até, acho que, da minha família, né? Muito em prol da minha vivência, da expectativa com o meu próprio pai, que também administrador, sempre foi empresário, e me acabou trazendo esse senso, né? De conhecer os negócios, de entender, de negociar. Então, acho que acredito que é uma coisa de cada um, é um sentimento ou como se fosse uma liderança que nasce dentro de cada um, dentro num aspecto assim de uma chama. E eu, muito novo, já queria organizar os campeonatos de futebol na rua, já era aquela pessoa organizada, com as coisas que eu curtia, que as minhas coisas pessoais eram uma zona e minha mãe vivia pegando no pé, né? Eu que tenho um irmão, né, mais novo, hoje, né, vive no Chile, e, né, a família ali foi sempre na luta, meu pai trabalhando, minha mãe em casa cuidando da família. E a gente foi, né, literalmente ali no dia a dia, passei por grandes mudanças, né, de locais, de residência em toda a minha infância. Acho que isso também é como se fosse um outro laço que marca aquele, por exemplo, a pessoa que gosta de mudança, que gosta de algo novo, que não gosta teme, de se né? desafiar. Que não teme a mudança. Né? No começo é teme pra caramba, né? A gente chorava até toda vez que mudava e perdia os amigos, tanto de escola, da residência, da rua. E a gente foi se adaptando a isso. Então, eu acho que isso, depois que a gente cresce, você entende, cara, por que isso me forjou, né? Você se torna uma pessoa mais confiante, mais comunicativa, consegue, né, explorar esse outro lado que hoje eu enxergo muitas pessoas travadas, às vezes, na vida, de dar um próximo passo, de fazer algo novo ou de empreender, mas tem inseguranças, né? Porque não sabe, não viveu naquela bolha, às vezes, nesse sentido. E não só isso, dentro de empresas também, ao longo de toda a minha trajetória, eu vi pessoas assim que não arriscavam. Ficavam ali anos infelizes. Então, acho que é legal a gente falar um pouco disso também e trazer, talvez seja, né, um aspecto de também aguçar aqueles que têm esse sentimento e às vezes ficam inseguros com relação a tudo isso, entende? Então, foi uma trajetória de muita luta, de muita dificuldade também, né? Família ali, classe média, pai, mãe trabalhando, filho estudando, a gente mudava, meu pai mudava de emprego, tinha que ir para uma escola estadual, depois voltava uma escola particular. Então isso também foi bem pesado para a gente e a gente tinha que saber lidar, né? Graças a Deus nunca tomei, né, pau ali na escola. E para você ter uma ideia, né? Eu até brinco com isso, eu falo pro meu filho hoje, para os meus filhos, eu falo, eu morei em 10 lugares diferentes e estudei em 13 escolas diferentes. Caramba. O lugar que eu mais fiquei tempo foi na minha faculdade, quando eu fiz administração de empresas. Então é muito doido, porque não criava, às vezes, vínculo ou laços, porque a gente estava num processo sempre de mudança. E aí, né, dentro de tudo isso, eu ali com 18, 19 anos, também querendo, né, já comecei a trabalhar muito jovem, com 14 anos, então foi uma coisa muito doida, né? E hoje já não é mais possível isso. Eu até brinco com meu filho e falo, você já tá velho aí já, hein, meu? Precisa trabalhar. E assim, eu comecei muito novo a minha vida, né, profissional também. Eu não sabia andar de ônibus, cara, na minha cidade. E tive que trabalhar em São Paulo, pegando metrô, sendo que meu pai me levou no primeiro dia. Desculpa, deixa eu só Sim, claro. uma curiosidade. Você é de que cidade? Eu sou de Osasco. Aqui do lado, né? Osasco, São Paulo. É complicado, porque do jeito que ele falou, eu pensei que fosse uma cidade muito distante. Muito distante. Não, mas ele mudou de Osasco pra tudo que é lugar, né? Sim, Osasco, exato. De onde ele saiu... Tá em Brasília, rodou. mano. Mas você saiu e voltou? Sim. A gente mudou em vários lugares, residências diferentes em Osasco. Cheguei a morar em Taboão da Serra, cheguei a morar em Sorocaba com meus pais e também em Brasília depois, já casado, né? Então foi uma loucura assim, de expectativa, de situações, né, que passamos. Então você ficou sempre na mesma região ali, sim. né? Porque assim, Osasco, Taboão e Brasília... Não, exceto Brasília. Mas trabalhando muito sempre em São Paulo, né? Então acabava também tendo essa situação, né?
E aí, nisso, meu pai teve que me levar no primeiro dia, né? Para andar de ônibus, aprender a chegar no trabalho. Foi muito engraçado isso. Então, assim, como eu comecei muito jovem, foi muito acelerado tudo isso. E eu ali, com 18 anos, eu já achava que eu era dono, né? Dono de mim, tinha meu dinheiro. E aí comecei a namorar, muito jovem, e aí fui pai com 19 anos. Então, para mim, foi uma bomba, né? Porque, puta, cara, não tinha ainda, né, nada estruturado. E aí foi aquelas dificuldades, né, tanto de relacionamento, de situação financeira mesmo. Uhum. E por fim, comecei ali a minha faculdade. Aí, por todos os problemas que vivenciei no relacionamento, não deu certo, separamos e não sei o quê. E eu precisei continuar, tendo que bloquear minha faculdade, trancar, né, a minha faculdade, ajudando ali a pagar pensão, porque eu comecei, né, nesse momento ali, que era muito complicado. Cuidando da minha filha, pegando ela, né? Tive que buscar isso dentro da justiça, até porque eu não tinha esse acesso, então foi muito barra, assim. Até que na justiça meu pai teve que assinar por mim no fórum, que eu era menor, né, de 21, então não podia. Então, mas, cara, foi uma loucura essa fase da minha vida. E aí você vai se reconstruindo, você vai se encontrando, você vai crescendo, vai arrumando, né, a sua vida, vai crescendo profissionalmente também. Acho que isso também me deu muita força, não tinha para onde correr, tinha que fazer acontecer. E me trouxe, como eu digo, uma casca grossa, né? Então, eu acho que eu foquei muito no trabalho nessa fase. Aí, depois, passou um tempo, aí acabei namorando com a minha atual esposa. E aí, né, a gente ficou juntos. Tivemos mais 2 filhos, o Matheus e a Carolzinha. E agora estamos aí, né? 15 anos casados e tocando a vida. Então, foi um momento muito doido, assim, no começo. Até que eu estabilizei e precisei de muita ajuda, né? Tanto familiar, também da minha esposa, para a gente superar aí essas fases. Legal, mas assim, e vamos puxar para o lado de carreira mesmo. Uhum. Como que aconteceu esse... Bom. Foi nesses degraus aí? Porque assim, normalmente quem escolhe a DM é quem não quer nada, né? Então... Na polêmica? verdade, Temos polêmica ou não? Podemos, que eu tenho conta... porque não é... Como que você falou? Normalmente, quem faz a DM. Quem faz a escolhe a administração, escolhe porque não achou nada, nenhuma tá. outra Não. carreira Você tinha falado de outro jeito, que eu escutei. E isso sempre mesmo, escutei né? isso. Confirmado já por pesquisa. É isso mesmo. Né? Datafolha já falou isso. Exato. Ibope. Eu tive dois momentos, né, que foram engraçados. Assim. O primeiro, eu coloquei na cabeça que eu queria fazer geologia, antes de saber que ia ser pai, não sei o quê. E o outro lado era carreira militar. Né? Meu avô foi ex-combatente na Segunda Guerra Mundial. E para mim aquilo marcava, né? Eu era o neto mais velho, contava as histórias, medalha, fotos, enfim. Então isso marcou para mim. E meu pai também serviu o exército. Então aquela coisa, né? Só que carreira militar, cara, é difícil, né? Você vive na fé. E aí acabou, né? Que nessa fase de servir, eu fui escolhido para servir, mas aí eu tive que levar lá a certidão de nascimento da minha filha e fui dispensado, porque eu tinha que trabalhar. Então eu esqueci aquilo e foi, né, como uma opção. E aí, nisso, eu falei, não, antes até, eu queria fazer geologia, mas geologia, cara, aonde? Em São Paulo quase não tem, né? Não sei, no interior, não sei o quê. Aí veio essa história da minha, né, primeira filha e eu tive que fazer o quê? Aquilo que era como eu disse no começo, um aspecto que me chamava pelo meu pai e eu já estava trabalhando em empresa. Falei, cara, administração me encheu os olhos. Gostava disso. Então, foi aquela escolha que não era a primeira, não foi a segunda, mas ao mesmo tempo foi algo que eu adorei. E aí, só que tem um lado, né, engraçado, falando desse passo inicial. Você que faz administração com 19 anos, cara, você não sabe, cara, o que aquilo te traz. Por quê? É muito abrangente. Você vê de tudo, né? E aí você olha para aquilo e você fala, pô, um advogado, ele sai, vai ser, né? Ele vai fazer ele direito, vai ser um advogado. O médico vai fazer residência, vai atuar. E o administrador, você vai ser empresário? Mas onde? Com 20 anos você não tem dinheiro nenhum. Administrar o quê? Você está quebrado, você não tem nada. Administrar o quê? Né? Então, naquela minha situação de vida, eu não tinha condições. Então, o que eu fiz? Fui trabalhar dentro das empresas. E aí, nisso, eu fui crescendo, fui evoluindo, trabalhando em multinacionais. A minha primeira empresa... Comecei como empacotador de supermercado, né? Primeiro emprego com 14 anos. Aí fui evoluindo até que eu trabalhei na empresa do meu pai, que tinha uma empresa de construção civil, de engenharia. E aí chegou uma hora que eu estava fazendo a faculdade e ele falou, você precisa bater asas. Vai para o teu rumo, vai para o mercado. E aí consegui um estágio numa multinacional sueca, na área de tecnologia. Então ali foi essa virada, né? E aí eu comecei a me dedicar para caramba, correr atrás, literalmente. Não tinha idioma, tive que me virar. E aí, acho que isso que foi que marcou muito. Eu me identifiquei, e aí fazendo a minha faculdade, parei um ano. Quando eu voltei, eu sou um cara que adora ler, eu vivia lendo revistas, tipo Harvard Business, HSM Management, e aquilo, a hora que eu voltei para a faculdade, eu estava sabendo mais que os alunos que estavam lá, né? Ou a minha turma anterior.
que eu perdi um ano ali com eles. Então aquilo me chamou muito a atenção. Eu falei, cara, conhecimento constrói. E isso foi marcando, foi sempre uma dinâmica na minha vida. Só que eu era, desde muito novo, até minha mãe brincava e criticava. Pô, Leandro, você não para de guardar livro, que não sei o quê, que loucura. É uma coisa até que eu era fissurado. Às vezes nem lia, mas adorava e ficava naquela pegada, né, de aprender, não sei o quê. E sempre tive isso, desde muito jovem. Então acho que isso também conectou com o meu momento atual de vida, com o projeto, com o que eu tenho feito, que eu acho que é uma virada assim que você fala, cara, você começa a conectar tudo. Você fala, estou entendendo agora, as coisas estão começando a fazer sentido por tudo que eu já passei e por tudo que eu, de alguma maneira, não gostava, que era contra o momento que eu estava vivendo no mundo corporativo. Que aí dá pra gente explorar isso também. Legal. E aí, em algum momento da sua carreira, do seu começo de carreira, você partiu para essa área de finanças, né, dentro da empresa? Sim, sim. Suponho, me corrija se eu estiver errado, é um caminho que normalmente é o profissional das ciências contábeis que acaba indo, sim, ou, enfim, de outras áreas do conhecimento, e aí você acabou parando no financeiro da empresa. Sim. Que é super importante, diga-se de passagem, exato, né? Exato. Acaba acontecendo assim, é muito comum isso. Você, uma pessoa que não tem experiência alguma, né? Mesmo que você seja formado em economia, administração ou contábeis, você começa do zero numa empresa, você vai fazer esse trabalho administrativo. Então, eu comecei assim. E aí, o diferencial, eu acho que são as pessoas curiosas, que querem aprender, que querem se dedicar, por exemplo, em mexer no Excel, numa planilha, que a planilha é a ferramenta mundial, né? Para todo tipo de empresa, pequena, média, grande, enfim, startup. Então, ali foi quando, acho que, para mim, né, até brinco que se eu pudesse, eu colocava o quadro do Bill Gates, né, na minha casa, porque graças ao Excel eu construí a minha vida em cima do meu aprendizado, das minhas entregas. Então, acho que esse é um passo, Roger, que é importante, que você olha, você fala, cara, legal. E aí a planilha te leva muito a números, naturalmente o financeiro é uma porta, né? E todo mundo precisa, né? As empresas, muitas das empresas, não só no Brasil, muitas vezes não investem na área de finanças, porque quem faz no primeiro momento é o dono. Né? Ele fala, cara, não vou investir nisso agora. Eu não vou contratar alguém, não vou gastar R$5.000 de salário com alguém se é só fazer uma planilha, uma análise aqui, se o meu DRE fechou, se o meu orçamento está dentro ou não. Só que aí que é o engano, né? Se ele quer crescer, se ele quer decolar com a empresa dele, ele precisa largar algumas coisas. Não adianta ele querer fazer tudo. Ele quer fazer o marketing, ele quer fazer o financeiro, o RH. Cara, não cresce desse jeito. Então ele tem que focar no que traz dinheiro, que é o business, o core do negócio. E aí nisso eu comecei e não parei mais, né? Fui me especializando, aprendendo. E aí você começa a entender a linguagem, né? E uma coisa que eu acho que é fundamental, até para quem, né, me acompanha, eu sempre falo isso. A postura, o posicionamento no dia a dia dentro de um ambiente corporativo faz toda a diferença. Como que você se porta? Né? Não é só em relação a se vestir, em relação a como você fala, como você escuta, como você se posiciona e como você entende a dor daquele, seja do seu chefe, de um gestor de outra área, é entender, né, o que faz a empresa resolver os problemas dela. Então tem gente que não, fica só na passiva, né, ali, não, parado, não espera, e tem pessoas que vão atrás, que estimulam isso, né, no sentido de comunicar. Então isso é fundamental para você realmente crescer. E como eu fiz, né, na minha carreira, né, quem sabe, me conhece, vê meu LinkedIn para as empresas que eu passei, né, e hoje o que eu falo, né, skin in the game, né, tô com a pele no jogo, porque, cara, não tem outro jeito. Eu queria fazer um processo, uma mudança, né, e aí acabei fazendo esse, que é o que eu falo, queimei a ponte para não ter volta e seguir com o meu projeto, com a minha empresa agora, entende? Você está há quantos anos com a sua mesmo? A minha empresa é o 3º ano, esse ano que eu abri. Vou fazer 1 ano que eu estou diretamente nela. Eu estava part-time, né? Também atuando ainda no corporativo, saí no ano passado. E tenho 20 anos já de experiência na área de finanças, né? Toda a minha trajetória de carreira. Então vou te fazer outra pergunta. E a satisfação? Agora? Não tem comparação, é absurda, é absurda. Mas por quê, né, Wesley? Porque assim, cara... conectando com o início aqui, agora eu me sinto que fez sentido a administração. Né? Não só agora, claro, porque agora eu de fato tenho uma empresa, tenho uma estrutura, tenho uma equipe, mas, cara, é tudo, né? O empreender é incrível. Eu acho que quando você consegue entender que está na sua mão. Total. Eu sempre senti que estava na minha mão, porque quem é finanças, quem é da área de controladoria, de FP&A, que é inclusive a sigla aqui, né? Financial Planning Analysis, é o planejador financeiro da companhia. É o olho do dono, é o braço direito do dono. É aquele cara que, por exemplo, se você tem uma empresa, você fala, cara, eu não quero nem saber. Se o Leandro, eu contratei ele, eu fecho os olhos e confio no que ele entrega. Eu confio no que ele fala, porque eu vou fazer a função
que seria sua, de bater nas pessoas, literalmente cobrar gestores da área comercial, da área de operação, que às vezes você não está afim mais, porque você não quer mais, né, se desgastar. E outra, você quer manter o seu nível mais estratégico, né? C-level, nesse sentido. Então, o que acontece? O profissional ele é muito valorizado, né, nessa área. Só que muitas pessoas não aprenderam isso ainda. Então, é o que eu tento trazer nesse movimento. E a satisfação hoje é dupla, porque além de eu também, claro, é a minha empresa, minhas finanças, mas o sentido de você gerar aquilo de valor que às vezes você trabalha num negócio e por mais que existem diferentes tipos de negócio, né, diferentes níveis de empresa, eu sempre falo isso também, as empresas existem de todos os tipos, como se fosse a casa de cada um. A casa que é uma zona, a casa que é organizada, a casa que é pequenininha, a casa que é um palácio, uma mansão. E ali tem os desafios diários, né? Toda empresa assim funciona, com a sua gestão, com o seu dono ali. Só que tem empresas que isso está acontecendo, né, hoje muito. Muitos profissionais de mercado estão saindo do corporativo e tentando empreender porque estão cansados, porque não vê um propósito conectado àquilo que está executando, àquilo que está fazendo. E aí eu encontrei isso dentro da minha proposta. Quando eu construí a minha empresa, definindo ali do início o conceito, que é educacional, mas é além disso, né? Um movimento que faz hoje o que ninguém está fazendo. É trazer um aspecto prático que hoje a universidade, faculdade, MBA não estão trazendo, de grandes escolas renomadas. Eu recebo toda hora pessoas me trazendo depoimentos falando, Leandro, o que você está fazendo hoje é diferenciado. A gente paga hoje escolas renomadas, caríssimas, que não entregam o que você está entregando. Porque não é simplesmente um curso. É além disso, sabe, Wesley? É você entregar o modelo do campo de batalha. Por quê? Porque eu peguei tudo aquilo que eu fazia há 20 anos e construí um modelinho. Um método, como se fosse um GPS, Sim. Vai direcionando. E além disso, eu vou dando direção. Vou pegando na mão dos alunos, vou falando, faça isso, faça aquilo, um atendimento. E aí, quando você entende de empreendedorismo, visão de cliente, conectado a finanças, conectado a um produto que gere valor e transformação, é o que eu tento trazer hoje. Então, acho que isso me enche de energia e de gratidão, porque é diferente de você vender simplesmente, vamos lá, legal, gostei do meu projeto, meu livro, fui convidado, é muito bacana. Mas é diferente quando você sente que recebe um depoimento de alguém te falando assim, Leandro, muito obrigado, cara, porque você está pondo comida hoje dentro da minha casa graças ao seu curso. Eu estava desempregado há 2 anos e você me ajudou a mudar minha vida. Minha mulher ia separar de mim e você me ajudou a me reconstruir. Então, isso vai além de um curso de prateleira, que é o que está cheio por aí. É que, na verdade, Entendeu? É como se fosse a faculdade, ela te apresenta as armas, mas você está ensinando a usar. Exato. Ela te apresenta as armas. Você tem isso, as ferramentas. Exato. E você, no seu caso, você está ensinando como usar cada arma para cada tipo de guerra que precisa enfrentar. Exatamente, perfeito. Pelo que eu entendi, ele praticamente dá um manual e depois você dá a consultoria de como usar esse manual. Exatamente. Certo? Eu entrego, além disso, eu trago no meu, vamos dizer assim, no desenvolvimento das minhas aulas, um aspecto de riscos e oportunidades também. Por quê? Que isso, às vezes, a faculdade não faz. Por quê? Porque o acadêmico, que é muito valioso, e eu passei por isso, né? Tenho especialização, mas muitas vezes esses acadêmicos eles não viveram na prática a vida empresarial. E quando você passa os perrengues, as dificuldades, né? As armadilhas, e eu caí em várias, a gente pode falar aqui depois, explorar, você sabe, né? Aqueles sintomas que antecipam. Então, eu vou construindo esse modelo dizendo assim, isso aqui você pode usar, mas se você entregar demais, você vai te ferrar. Se entregar de menos, também não cresce. Então, essa dosagem, esse equilíbrio, é como você falou, é muito além do que simplesmente um modelo, uma planilha, enfim, um PowerPoint, um template. Então, isso conecta muito. Akemi, como empresária, muita coisa que ele fala faz sentido nas experiências que você já teve, porque vocês têm um negócio de família e outros negócios que surgiram. Né? Fora o quanto finanças... Fora que você trabalhou fora. O quanto finanças é importante numa empresa, né? Não, e assim, lá no estúdio, a gente começou cedo também, 14, 15 anos, Legal. A gente já estava lá. Só que assim, eu comecei também na parte artística. Então, eu ajudava também na parte artística. Só que é o que você falou, assim, meu pai, ele era um empresário que queria fazer tudo e aí não dava conta das coisas, aí começou uns negócios a acontecer na parte financeira, administrativa, contábil, e até funcionário roubar na parte financeira. A gente teve essa experiência. Quando teve essa experiência que eu vi, eu falei, chega, deixa. E eu sempre fui
a que gosta de controlar tudo, Sim, assim, sim, sabe? detalhe. De ter tudo nos detalhes. Aí, quando aconteceu isso, eu falei assim, não, pai, chega. Deixa que essa parte eu cuido. E aí, eu entrei e fiquei. Exato. E, por um momento, eu saí do estúdio e assim, engraçado que é o que você está falando, né? A experiência. Eu não tinha formação na área de administrativo, contábil, fiscal, formação, faculdade? Não, nada. Mas eu tinha a experiência. E aí, na hora de sair, eu fiquei assim, meu Deus, como é que eu vou sair? Que eu queria sair, aí eu falei assim, eu não vou conseguir nada, porque eu não tenho diploma, nada, né? Mas por causa da experiência e as pessoas sabiam como eu trabalhava, eu consegui sair tudo. Então, eu saí, fiquei fui para 2 empresas nesse período, eu fiquei de 2013 a 2020 fora, 7 anos. Nesse período eu fiquei em 2 empresas. E a mesma coisa, na primeira empresa eu fui para o fiscal, e lá nas planilhas, amo Excel também, minha vida Excel. Um beijo, Bill Gates, se estiver assistindo a gente aí, né? Mas deixa eu só falar um negocinho rapidinho antes. Eu trabalho com arte, mas as coisas para mim mudaram quando eu mexi no Excel. Cara. E assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada. Mas quem apontou todos os caminhos que eu tinha, clareou tudo, foi Excel. Os números não mentem. Não mentem. Não. Não. Todas as funções, cara, todas as profissões. Geralmente tem alguns que mentem, assim. Sim, não, sim. não, nem tô falando Não disso. nesse sentido. Não, espelho às vezes Americanas, um abraço. Espelho às vezes mente, porque tem uns distorcidos. Aí o pessoal também, quando fica assim pra mim, nossa, saí gordo na foto. Eu falei, gente, foto não mente. E Excel também não mente, a não ser que você erre. Sim. Mas e aí? Aí você ficou lá. O que aconteceu com ela é que, assim, hoje, igual a leitura que você fez de pegar toda aquela experiência de vida e onde você está hoje, pra ela, foi extremamente importante esses 7 anos que ela ficou fora. Sim. Não, e assim, igual você falou, forjou ali para exato. chegar mais preparado. É isso só aí. que você só começa a juntar os pontos depois. Agora, sobre a empresa em si, o mais difícil que eu acho é montar o time. Sim. Montar Escolher o pessoas. Azeitar e encaixar o time, cara. É difícil. Exato. É uma grande isso dor. Acho que é uma outra área do conhecimento, que é a área de RH e Gestão, de você liderança. entender perfil. Existem ferramentas para análise de perfil das mais diversas do mundo e que você escolhe o perfil achando que acertou e errou. De repente você pega um cara que você não dá nada, uma pessoa que você fala, isso aqui não é estratégica e tal, decola. Mas o gancho que ele fez é aquela coisa do cara que ele criou a empresa dele e ele cuida das finanças, aí na hora de delegar e montar o time, que é a dificuldade dele. Às vezes ele simplesmente ele sabe que precisa disso, mas quando chega na parte da finança, nossa, aí é difícil o cara pegar e achar alguém que ele confie. Sim. Certo? Agora, por exemplo, eu acredito que no seu caso, que você se expõe, isso também dá uma credibilidade para você pegar e estar lá dentro, porque ele fala assim, pô, é uma pessoa que ele tá colocando o nome dele num livro, tá fazendo tudo lá, então ele realmente é sério. E isso eu acredito que isso te dá um... Gera autoridade. Exatamente. Né? Muito. Leandro, como surgiu o Controladoria Prática? Sim. Como você teve a ideia assim, no momento? É muito, assim, de tudo que você falou agora também faz muito sentido de forjar, né? De conectar as peças. Eu acho que, longe de a questão de coach aqui, mas é uma coisa que me chama muita atenção, assim, você, muitas vezes, quando é empregado, e aí é de cada um, eu acho que é do perfil, como eu falei, mas você se sente uma pecinha só do quebra-cabeça, né? E aí, ao longo da minha trajetória, eu falei, cara, eu preciso ter o meu quebra-cabeça e não eu ser a peça dos outros. Então, é uma coisa assim, nesse sentido, que me fez sempre me questionar. E como meu pai sempre foi empresário, com as suas dificuldades, quebrou a empresa, levantou e vai, né, sem desistir nunca. Então, meu pai foi um grande exemplo, assim como minha mãe. Mas, assim, foi quando eu passei por muita dificuldade de, literalmente, você fazer tudo que tem que ser feito. Eu trabalhei, por exemplo, na matriz do Banco Santander. E ali eu dediquei minha vida. Quando eu tinha acabado de casar, meu primeiro filho, cara, eu entregava 200%. Né? De sair de horário mais tarde, de fazer tudo, de estar alinhado, de pensar, né, na visão do gestor, do meu superintendente. E assim, sempre me dediquei. E aí quando você se sente
literalmente jogar de escanteio por uma coisa muito simples ou uma questão pessoal que a gente pode acontecer todos os dias, né? Ninguém está livre. Problema de saúde de alguém na família ou seu. Ou às vezes você não está numa energia, né? Porque você não consegue também ser todo dia 200%. E aí quando você naturalmente, em nenhum momento, está atuando por 100%, que é o normal, porque te contrataram, você às vezes acaba tendo um revés e aquilo te marca a alma. Então para mim foi muito doloroso, né? Quase que uma facada nas costas mesmo. E aquilo me fez acordar. Falei, cara, eu não posso ficar refém disso. Eu não posso ficar refém de uma empresa. Eu tenho que ter a minha empregabilidade em alta. Aí conectou com tudo que eu falei. Um cara que se dedicava, que estuda, que lê, que busca, que quer aprender e que quer fazer na prática, para literalmente ter experiência. Ali passou essa primeira leva, fui para uma empresa menor, aquela velha história, você dá um passinho para trás para dar 2 para frente. Ninguém entendeu, porque era uma empresa desconhecida, todo mundo achava que eu era maluco, né? Pô, cara, mas o que você está fazendo? Saindo do Banco Santander, com todos 1000 benefícios por uma empresa desconhecida? Mas eu, na minha intimidade ali, no meu sentimento, cara, eu sabia que era melhor, porque eu ia ser testado. Eu brinco que o Banco Santander, ou o banco, trabalhar numa matriz na área de controladoria, parece que é um banco imobiliário, nunca vai acabar o dinheiro. Então você não sente o negócio. É diferente você ir numa indústria ou numa empresa de serviço que você está todo dia junto com o dono falando, e aí, cara, qual a estratégia? Como é que a gente faz? Vamos vender, não vamos reduzir custo? E a despesa, como é que tá? Qual o objetivo? Entende? Projeção. Então, isso eu precisava passar. E eu fiz, claro, me posicionando, ganhando mais, um desafio novo. Também como liderança, eu não tinha experiência, também era bem jovem, ali 25 anos. E eu fui para esse desafio. Então, eu consegui conectar, ter uma renda maior, ter uma experiência desafiadora e a minha situação de gestão, né, com outras pessoas, equipe. E ali foi construindo, fui aprendendo na prática como ser um controller, executando isso, até que eu falei, cara, legal, atingi um nível que eu estou voando. E aí eu fui desligado dessa empresa, sem nem imaginar, porque era uma questão política. O meu ex-gestor era conhecido do acionista, o diretor-geral não se dava com ele, o cara saiu, eu era um cara que poderia levar informação para esse meu amigo e ex-gestor, tinha trabalhado em outras empresas antes. E aquilo para mim, de novo, caramba, o que acontece? Aí eu fui fazer consultoria na Eurofarma, foi bacana demais, uma experiência incrível como empreendedor já nesse primeiro momento. No Excel, a pessoa lá não sabia fazer Excel, eu falei, vamos automatizar aqui as paradas, Power Query. E aí aquilo já me deu uma receita, abriu uma experiência de empreendedorismo que eu não tinha ainda na prática. E aí fui para outras empresas até que veio o convite de Brasília. Puta, que era mega experiência, né? Sabe aquela vaga de trabalho que você entra na faculdade e um dia você fala, cara, eu estou entrando no primeiro dia da faculdade, você fala, um dia eu vou chegar lá naquele objetivo. Tipo, capa de revista, exame. E aí você fala, cara, eu vou ser orgulho da minha família, dos meus pais, da minha esposa. Foi o que aconteceu nesse momento. Inclusive, eu recebi uma proposta, eu me sentia indo para a Europa, jogador de futebol, né? Com bônus, passe, passagem aérea, meu carro levando na cegonha, cara, e auxílio moradia, e, cara, flat para morar um tempo. Foi muito louco isso. E aí fui, 3 meses, falei para minha esposa, 3 meses, passei da experiência, você vai com a galera, com as crianças, tá bom. Passei nos 3 meses, foram para lá. Com 7 meses eu estava em São Paulo de novo, cara. Fui demitido, foi uma treta. A mulher lá se sentiu, acho que acuada, insegura com a minha presença. Eu cheguei voando. Por quê, cara? Primeiro, você vai de São Paulo, né? Por isso que eles te dão também, às vezes, esse pacote. Eu tinha experiência, né, para provar isso. E fiz acontecer. Né? A gente ali faturava por mês 2 bilhões. Eu era responsável por consolidação de 13 empresas. Então foi uma experiência incrível. Só que empresas maiores é igual a novela da Globo, cara. Você tem ali aquelas politicagens, você tem aquele lado que é uma coisa surreal, que eu não conhecia e aprendi. Foi importante para mim. Só que eu quase entrei em burnout, cara, literalmente. Eu nunca tinha feito uma terapia num psicólogo, eu fui direto pro psiquiatra, cara, lá em Brasília. Falei, me dá remédio que eu vou surtar. Então foi num nível muito, muito grave. Era remédio para passar o dia e remédio para dormir. E isso foi muito rápido, né, nesse tempo aí. E aí, quando eu voltei, eu falei assim, cara, tá alguma coisa errada. Que ano que foi tudo isso? errado, 2018. Nossa, não é? Sim, recente. E aí, você volta desempregado, né? E, cara, o que você faz? Você reconstrói, você tem que sair. Como é que você vai sair dos remédios se você agora não tem convênio mais? Então, foi uma luta, uma superação. E eu tentei juntar minhas forças, cara. Então, acho que não só pelo que eu acredito, pela minha família, pelos meus filhos,
pela minha esposa, que é a minha fortaleza, cara. Eu peguei e falei assim, cara, eu vou sair disso sozinho e eu preciso fazer alguma coisa diferente. E aí que veio, conheci aí marketing digital. Falei, cara, vou aprofundar nisso, vou estudar. E eu, cara de finanças, fui cair de cabeça no marketing digital. O que eu pensei? Não aguento mais a área de finanças, pelas experiências que eu passei. Né? Não porque eu não gosto da área, mas pelo que eu vivi. Foi muito duro, foi muito cansativo, assim, num nível absurdo. E aí aquilo me conectou, porque eu falei, cara, peraí, eu posso fazer algo no mundo digital com aquilo que eu tenho de experiência. E eu não vejo ninguém fazendo isso hoje. Naquela época, e até hoje, poucos estão fazendo nesse formato que eu estou. E quando eu entrei, eu fui o primeiro. E aí comecei a olhar isso, só que eu falava assim, cara, legal, né? Como que eu vou fazer um faturamento de 100 mil reais em 7 dias de vendas? E mostrar para outras pessoas que meu primeiro objetivo era, eu vou pegar e vou lançar o Wesley, vou lançar você, Akemi, o seu produto, a sua ideia, e você vai faturar, eu sou o seu lançador digital. E aquilo eu falei, mas se eu chegar em qualquer pessoa, eu vou falar, cara, eu vou te lançar, eu falo, cara, que resultado você tem? De onde você está vindo? Você é da área de finanças, cara, você está maluco. Jogou aonde? Então eu vou me lançar, cara. Vou me lançar, faço o resultado, e aí eu consigo provar para as pessoas que funciona a minha máquina de vendas. E aí foi o que eu fiz. Só que nesse processo, eu voltei a me apaixonar pelo que eu estou fazendo, que sempre fiz na minha vida. E aí o que eu falei agora, a gente começa a gerar resultado de verdade na vida das pessoas, no Brasil inteiro, cara, você fala, porra, por que eu vou mudar? Vamos embora, vamos continuar. Então é isso, surgiu daí, e aí eu falei, cara, tem que ser prático. Tem que ser algo que tanto eu tive dificuldade e tinha gestor. Né? Pode falar palavrão aqui ou não? Pode. Gestor merda, cara. Né? Nossa, merda. Parecia o Caio Ribeiro, bananão. Eu geralmente recebo isso aí como um elogio. Assim, né? Mas muito gestor FDP, cara, que eu falei que não sabe ensinar ou porque não tinha segurança para ensinar. E faz aquela pose que é muito foda, né? E aí eu falei assim, vamos desconstruir tudo isso. Eu vou falar numa linguagem básica para mudar a percepção das pessoas que ficam inseguras. Porque é muito difícil. Você imagina, a pessoa entra numa empresa multinacional, ela é bombardeada, né, por grandes diretores ou acionistas ali, que é uma pressão absurda, pessoas de alto nível, querem resultado rápido. E falando de dinheiro, cara, você não pode errar. Você não tem como nem imaginar um erro ali, numa projeção, numa análise, enfim. E essa pessoa que está num começo, nesse processo, porque ela cai literalmente de paraquedas como eu caí. Você não tem muita experiência, você começa numa vaga que é menos valorizada. Depois você cresce. E aí o que você faz? Você não está preparado ainda. Você não tem uma resiliência, uma casca ali de aguentar pressão, de ouvir um grito e o cara tá firme sem nó na garganta, ou tremer, ou suar. Cara, você tem que estar firme. Então você aprende na luta, e foi o que eu fiz. Só que eu falei, como que eu fazer isso para a pessoa que quer acelerar esse processo e não tem uma referência? Porque eu não tinha quase. A minha carreira toda, foram poucos profissionais que foram grandes mentores ou gestores na minha vida. Entende? Então, isso eu valorizei demais. Eu falei assim, eu vou me conectar nesses para ajudá-los, outras pessoas, e nos FDP para tirar da frente. E aí a ideia foi construir um modelo que o Excel eu sempre absurdamente devorava. Falei, eu vou ensinar as duas coisas em uma. E aí surgiu a controladoria prática. Foi essa a ideia. Dá para dizer que ela é fruto de frustração, com certeza, mais também. Vontade de ter um próprio negócio, que depois veio o propósito de ajudar pessoas, que até então você não sabia que você conseguia ajudar pessoas. Não. O propósito foi desde o início, porque no marketing digital, hoje você entende esse modelo, né, de negócio, falando de empreendedorismo, que é o B2C, né? Então, diferente do B2B, né? Também você vai ajudar, mas o B2C é verdadeiramente ajudar pessoas. Qual é a grande virada? Qual é a regra de ouro do marketing digital para B2C? É você transformar a vida de uma pessoa. Cara, você vai lançar lá, por exemplo, um curso de modelagem 3D, impressão dos seus bonecos. Cara, se aquilo gera emprego para outras pessoas, fonte de renda, você mudou a vida da pessoa. Sim. E ela vai se tornar grata o resto da vida para você. Da mesma forma, você vai fazer um curso na área, sei lá, né, de empreendimentos. Cara, você conseguiu gerar uma conexão, a pessoa agora vive daquilo. Então, de diversas formas, né? Tem gente que vende coisa de cachorro e aí, conecta porque salvou a vida do cachorro. Então, isso é um pouco do propósito daqui, né? Nosso aqui, né? De mudar a vida de alguém com alguma conversa Perfeito. Que a gente tem aqui. Tem total sintonia. Sim. Lá atrás foi isso, né? Você lembra? Fala aí o discurso que foi. Você lembra? Não, que foi assim, vamos fazer o vídeo e deixar assim na mesa mesmo, colocar no YouTube.
Se a gente, olha só, se na turma da faculdade, se um assistiu o que o Leandro está fazendo, e a Kemi olhou ali e falou, nossa, conversa e gerar um negócio ali que um ajudou o outro, a gente lembra? A gente foi assim, acabou. Já valeu a pena. Zerou o jogo. Entendeu? É isso. Foi isso. E é sempre aquela mesma coisa, né? Que a gente só faz a coisa andar para frente quando a gente faz para os outros, Exato. né? Cara, eu acredito em doação, né? É uma coisa que vai além, né? E você trabalhar dentro de um escritório, isso estava me incomodando demais, sentir o passarinho preso na gaiola, né? Eu vivi a vida inteira assim. E aí chegou uma hora que eu falei, cara, tô surtando. Depois de Brasília foi muito assim, de falar, eu não quero mais isso pra mim. Não que eu não possa trabalhar, ou até no meu próprio escritório, mas é diferente. Você tem que ser dono de si, dentro das suas decisões, daquilo que você está feliz, aquilo que te faz não só trazer renda ou ajudar, né, no seu crescimento da sua vida, enfim, prosperar, mas é uma coisinha além, que é o propósito. Então, cara, isso para mim é indissolúvel. Eu lembro, eu tenho anotado isso em abril de 2017, eu passei uma situação muito difícil, antes de ir para Brasília. Eu vivia muito estressado por esse trabalho que eu estava, nacional ali, que ainda não tinha saído de lá, mas que não estava feliz. A gente estava numa crise danada, estava Dilma no governo, estava uma desgrama toda. E ali eu não conseguia furar a bolha de buscar um lugar melhor, né? Não tinha vaga limitada, não sei o quê. E ali eu acabei tentando me encontrar, cara. Então, acho que investir em si, em autoconhecimento, é fundamental. Mudou a minha vida. Graças à minha esposa também, que eu era um cara chato. Ainda sou. Mas ela conseguiu quebrar isso em mim, né? Essa casca grossa ali. E aí eu acabei enxergando algumas coisas. De você se questionar. Cara, por que você sente ansiedade? Por que você tá puto? Por que você tá infeliz? E ali eu anotei, né? Eu sou muito de anotar as coisas. E tenho isso até hoje. E aquilo marcou. Foi numa madrugada. Eu vivia madrugada. Eu produzo de madrugada, geralmente. Minha cabeça ferve. E ali marcou porque eu falei, cara, a questão aqui é tempo. Eu tenho que ser dono do meu tempo de alguma maneira. Claro, eu trabalho pra cacete hoje. Mais do que eu trabalhava, talvez, nas últimas empresas. Mas é diferente. Quando você está num tempo que você se sente aprisionado, porque você sabe que você não pode sair dali, que você tem um horário a cumprir, cara, isso é perturbador. Agora, você está trabalhando 12 horas às vezes, mas você sabe que está fluindo e ainda construindo algo seu. E não é só isso. Construindo transformações nas vidas de outras pessoas. Porque se eu impactei uma pessoa, o que eu mais fico assim, absurdamente, né, que me deixa emocionado é que é um aluno meu que aí dentro do meu curso ele ajuda outra pessoa que não me conhecia, que depois vai me conhecer, arruma emprego para outra pessoa. E, cara, isso vira uma corrente muito maior. Então, isso é realmente disruptivo na minha visão. E eu acho que é aí o que eu falo, do propósito, de fazer, de entregar. E quando você entrega genuinamente, como vocês estão fazendo também, convidando as pessoas, trazendo esse bate-papo incrível, cara, isso muda a vida. Porque realmente é isso. Uma sementinha vai germinando e vai crescendo e, cara, transformando. Se eu puder hoje transformar os atuais profissionais de finanças em gestores bacanas, né, feras no mercado, em relação até mesmo à questão de gestão humana futuramente, cara, eu estou feliz e cumpri a minha missão. O duro é você ver pessoas com apetite que crescem nesse meio corporativo e não sabe segregar entre aquilo que é pressão ou aquilo que é filha da putagem. E aí se torna um gestor filha da puta por conta de cobrança, de pressão, né, antiético e, enfim, corrupção, lavagem de dinheiro. Então, assim, cara, é esse o espírito. A gente ajudar, principalmente quem está começando, que não tem, às vezes, oportunidades, cara. A pessoa não sabe como construir um currículo, não sabe o que é um LinkedIn, não sabe, às vezes, o que ela fala numa entrevista. E não é só uma pessoa de baixa renda ou de não ter oportunidade, até mesmo pessoas maiores, de alto nível, porque acabam também não cuidando dessa área de carreira. E eu faço essa dobradinha ainda. Eu também trago esse lado do desenvolvimento profissional vinculado à gestão de carreira. Então aí fica um poderoso, né, essa entrega. Porque a pessoa fala, cara, eu preciso técnica para me desenvolver. Mas e como que eu me posiciono? Como que eu me faço diferente no mercado de trabalho? Primeiro, furar a bolha. Eu sempre brinco que o meu curso vai ser o Tinder de finanças, né? Porque dentro do aspecto de carreira, é como você se torna atrativo para você marcar um bate-papo, receber o likezinho, depois desse bate-papo avançar para o encontro
e aí, se der tudo certo, marcar o gol ali, né? E ir pro abraço. E dentro desse encontro é a entrevista. Então é muito importante, eu entrego muito em relação a isso, porque realmente muda a vida. Essa semana eu já recebi contato, pessoas arrumando emprego, e aí você fica... E energiza, né, cara? Acho que essa é a ideia. Eu acho que, né, hoje, dentro do jeito que você atua também, uma coisa que dá para ajudar a mensurar é o compartilhamento, né? Sim. Porque você vê assim, você tocou a pessoa, ela tá compartilhando, você fala, putz, cara, tô fazendo certo. Tá fazendo sentido. Você falou dessa questão de gestão de carreira, né? Como que você enxerga a rede social dentro desse contexto? Porque tem muita gente que eles simplesmente acha que a rede social que tem, seja Facebook, Instagram, não conta. Sim. E hoje em dia você tem tá todo mundo stalkeando o outro e vendo, né? Não é mais só LinkedIn, né? Não. Ver o que você está fazendo fora da sua vida profissional, né? Sim. Não, não tem mais jeito, né? Por exemplo, uma coisa que eu trago como uma conexão disso, a pessoa às vezes manda um currículo e não põe a foto no currículo. Cara, isso já foi, né? Hoje em dia, ou não põe nem o URL do LinkedIn ou o QR Code. Como que ela quer ser encontrada? Primeiro passo, todo mundo de RH ou de finanças vai olhar, quer saber quem é a pessoa. É básico. E hoje, com tanta rede social, cara, não tem como você querer se esconder. Né? Então, isso é importante. Você tem que liberar, você tem que mostrar quem você é. Seu cartão de visita, ela vai te encontrar de um jeito ou de outro. Todo mundo tem rede social. Então, é muito importante. E aí, naturalmente, tem que cuidar do aspecto, né, da vida pessoal, principalmente pessoas que têm altos níveis, né, de responsabilidade, cargos corporativos, que tem que alinhar isso, senão, não só para quem está começando também, porque muitas vezes, né, pega mal a pessoa postar uma foto inadequada, muito, né, que cause um aspecto negativo e ele depois achar que ninguém está vendo, né, isso queima o filme, literalmente. Com certeza. Entendeu? Agora, partindo para esse seu curso que o seu trabalho hoje, qual geralmente as questões que mais chegam assim comuns para você? Acho que, só para completar a sua pergunta, eu também tenho uma curiosidade nessa linha. O seu curso ele é não só para quem está querendo se recolocar profissionalmente, mas para quem quer se tornar estratégico dentro do que já faz, é isso? Exato. A gente, né, costuma acho que é uma evolução, né? É o que eu tenho feito e buscado como também a ideia de inovação do meu processo. Nem chamo de curso, chamo de método, né? Porque é diferente. Né? Curso, você vai lá, compra, assiste e acabou. Né? Um método, não. Um método não só pela aula em si e pelos modelos que eu disponibilizo, mas pelo acompanhamento, por esse processo além que não existe hoje, cara. Então, o profissional, respondendo a tua pergunta, é assim, você quer trabalhar e quer ganhar bem. Como assim, Leandro? Eu ganho R$2.000 numa empresa. Eu quero ganhar 5. Não, eu quero ganhar 8, 10, 15 ou até mais num nível já executivo. Como é que você escala essa, né, passo a passo, essa escadinha? Então, você Papo de escada, isso aí. Você tem que entender as conexões que te levam para o próximo degrau. Mas não é só fazer o curso técnico. Porque isso a galera tá cansada, fazendo em faculdade, MBA, e fala, cara, aprendi um monte de teoria. E aí não sai com a prática, ou não sai nem com alguma coisa na mão palpável. Já no meu modelo, no meu método, é o seguinte, o cara sai, ele assiste a primeira aula. Ele faz um curso, por exemplo, acontece muito, de indicadores, que você me perguntou. Ele vai, aplica na primeira semana ali, depois que ele está executando ali. Aí ele fala, cara, minha chefe me elogiou. Eu estou muito feliz, cara. Eu já fui reconhecido. Mas por quê? Porque ele não faria isso sozinho, às vezes. Porque ele não tem tempo. Não porque ele não consegue, porque ele não tem tempo mesmo. O profissional trabalha demais, às vezes, principalmente em fechamento, né? Mensais dentro da empresa, você sabe bem isso. E ali ele não tem tempo. Muitas vezes ele fica só executando, operacionalmente, ou até analisando algumas coisas, mas ele não tem tempo de se lapidar, né? Eu falo afiar o machado. Então eu chego para ele e falo, cara, conecta isso, tá pronto. Eu sempre preparo um modelo que é preenchido e outro em branco, para o cara lá preencher e já funcionar tudo. Então isso acelera demais. E aí as perguntas sempre no sentido assim... Cara, primeiro, como que eu faço um orçamento empresarial? Como que eu faço uma projeção de forecast? Que é você prever o futuro, os próximos meses. Como que eu crio os indicadores? Como que eu analiso uma DRE?
né? Ou olha os indicadores junto com a DRE, integrada com o balanço patrimonial, mais o fluxo de caixa. Nossa, esse é um terror, hein? Exato, não é, cara, não é. Não, mas eu tô falando assim, o pessoal geralmente já se confunde até no nome. Ah, sim. E essa coisa de tipo DRE, Sim. balanço, que vai um negócio que já é lá no futuro, Exato, que você já tem que exato. previsionar ela também, assim. Não, e fora os nomes em inglês, né? Que aí tem as empresas... Mas eu acho que uma coisa assim que é muito, por exemplo, assim, quando eu imagino, né, do seu método. Porque a pessoa, quando você quer passar, ela vê lá o que ela quer, ela longe, Sim. ela fala, meu, é um caminho Exato. gigante. Exato. Mas quando você vai dando passo a passo e ela percebe que ela tá ticando um passinho por vez e tá chegando cada vez mais perto ali, Sim. então é mais fácil dela alcançar. Porque quando você olha um negócio e você fala, meu, daqui até aqui, nossa, Sim. é uma viagem. Mas se você vai ticando e você percebe que você tá ticando Com passo certeza. a passo para atingir aquilo, aí fica mais fácil dela... E aí junta, até Continuar, falando né? também, Roger, que é junto com isso, o profissional, ele quer ser estratégico, mas ele não sabe nem por onde começar. É. Né? E ele não tem, às vezes, uma referência que abre o jogo com ele. Então, esse meu mercado, por exemplo, eu quero cada vez mais expandir esse movimento, essa palavra em si de ajudar essas pessoas. Por quê? A pessoa que trabalha nessa área, ela não tem, às vezes, do lado dela alguém para compartilhar. Que quando tem dentro da empresa, ela não se sente confortável em falar. Por quê? É o meu concorrente. Ele vai estar roubando a ideia de mim. E às vezes na família ou no ambiente dele, ele não tem uma pessoa nesse grau. Eu sempre me sentia o profissional solo ali, né? Entre os amigos. E aí o que eu fiz? E aí falando de empreendedorismo. Você, quando mostra nesse método, que é o que eu estou construindo, uma experiência de usuário, uma trilha, uma jornada, né, do aluno, que ele fala, peraí, você tem uma trilha que você me entrega, você tem um diagnóstico que eu entendo onde eu estou no meu momento, técnico, comportamental e de negócio, e depois você me conecta junto com outras pessoas do Brasil inteiro para falar do mesmo assunto, mas sem ninguém aqui concorrer ou querer roubar meu emprego. E aonde que eles iriam se encontrar se não fosse de uma forma que eu unisse eles? Entende? Num Zoom, 3 horas, 4 horas a gente falando. Então, e ali se conectam, fazem conexões novas do LinkedIn. Então, isso é um ambiente propício às pessoas baixar as armas e falar, cara, vulnerabilidade. Eu não sei, Leandro, fazer um orçamento matricial. Como que faz? E aí todo mundo que está ali vai falar, pô, também não sei. Também é uma dúvida minha. Exato. E aí a gente começa a falar. Eu não tenho todas as respostas, mas eu sou um cara eterno aprendiz. Se eu não sei alguma coisa, eu vou atrás. E aí eu brinco com eles. Eu estou estudando 10 vezes mais que vocês. Porque a hora que eu trago conteúdo, já está validado. E aí eu estou fazendo o que hoje? Trazendo uma curadoria, trazendo coisas de fora do Brasil para... Primeiro que eu falo, cara, se você não sabe falar inglês, eu já quebrei o seu processo. Você vem no meu método que vai ter tudo que tem lá fora, cara, e você não precisa gastar em dólar. E você ainda vai ter essa curadoria que eu vou trazer aqui na prática. Porque não é um modelo lá, tá lá a planilha, faz aí, cara. Não, é passo a passo, é seguindo, é exemplo. Então essa é a ideia. E aí isso muda o jogo. Porque o cara fala, aonde que eu vou achar isso hoje? Eu não tenho, cara. Eu não tenho, porque eu já passei por empresas de tecnologia, de serviço, de varejo, que mais? Seguradora, bancário. Então eu rodei, e aí o lance da mudança. Eu mudei a minha vida inteira, de emprego, de residência, e isso de alguma maneira me fez sentido hoje, me conectou. Eu vivia juntando modelos que eu criava ou que eu aprendia nas empresas que eu passava, eu criei uma biblioteca lá. E foi quando eu tive a ideia de construir o modelo, eu falei, cara, já está tudo pronto praticamente. Claro que não, né? Que é um trabalho do cacete para preparar e deixar no modelo do aluno, claro. Mas eu digo assim, essa construção... Conceito, porra, cara, fantástico. Eu já tinha uma biblioteca de coisas, sem saber. Então, acho que esse é o grande legado, porque são 20 anos, não é fácil. Você já tinha também tudo diferente, não era na teoria, foi na Não, prática. Foi no grau lá em perrengue cima, do né? dia a dia, cara. Agora, uma observação minha agora, Sim. até falando. Acho que também um grande diferencial seu é falar de igual para igual, né? Uhum. Porque esse pessoal desse mercado, Exato. geralmente ele coloca as pessoas que necessitam disso, acha que é uma coisa inalcançável, inatingível, conseguir falar com alguém para cuidar disso. Exato. Quando você está falando lá de igual para igual você fala, e também sendo presente constantemente, já dá um outro visão Sim, e
quebra uma barreira muito grande. Cara, é incrível isso, porque... E foi legal você tocar nesse assunto. Ótimo ponto, porque assim, Wesley... e eu tenho feito cada vez mais isso. O que conecta? É o que a gente está fazendo aqui agora, são histórias. Outro ponto importante dessa carreira... um profissional como eu, que cheguei nesse nível, já de tanto perrengue, passar, crescer, desenvolver, aprender, cursos pra caramba, não sei o quê... ele chega num nível ali, quase que aquele profissional acadêmico que ele se acha o bambambam. Não que não é uma unanimidade isso, claro que não. Tem muitos profissionais incríveis que são de compartilhar. Mas, muitas vezes, ele não se sente mais que ele vai ali ensinar o cara que está começando do básico, que não sabe nem usar o Excel direito. E aí, por isso que eu acho que conecta. Que não é simplesmente uma profissão, ou um curso, ou um método, e sim a transformação. Quando você entende que aquele cara que está começando foi como eu passei da minha história de vida... Porra, peraí, vem aqui, cara, dá a mão aqui, vou te ajudar. E vice-versa, né? E vice-versa. Porque ele olha você, a sua fragilidade, por exemplo. Se ele assistir esse podcast aqui, ele vai falar, caramba, ele passou por tudo também. Sim. Total. Não, e assim, eu uma sempre empatia, recebo né? isso. Empatia fodida, cara. Eu recebo assim a mensagem. Pô, Leandro, só naquela, sei lá, tal aula que você deu lá, cara, quebrou o jogo, cara. Valeu todo o investimento. Por quê? Porque você falou exatamente o que eu tô vivendo. Então, eu não estou falando aqui, vamos olhar o balanço patrimonial da Vale do Rio Doce, da Petrobras, e aí saiu essa nota explicativa. Não, cara, é realidade, é momento A vida como ela é, né? A vida como ela é. E aí não tem como competir nesse aspecto, porque, cara, conecta, o cara se enxerga. E outra coisa, né? O lado de contar histórias, quando eu estou nas minhas lives, falando, construindo ali e trazendo a verdade de, cara, quebrei a cara, voltei em 7 meses, fui demitido, me sentindo um lixo. Porra, velho, você fala assim, o cara olha pra isso e ele fala, peraí, mas nunca ninguém nessa área fica falando dessa maneira. E o cara se enxerga, é o que você falou, conecta ainda mais. Ele fala, o cara é de verdade, o cara também tá aqui, ó. Fragilidade, tá lutando, velho. Então, assim, é do jogo, né? Então, acho que isso acelera esse processo. E de verdade, né? A expectativa é falando agora em negócios, né? Como que eu escalo ainda mais no modelo, uma visão startup? Como que eu faço a minha mensagem ela multiplicar? Né? O boca a boca é fantástico nesse sentido, porque isso é o que vai conectar, né? Muitos alunos vêm por esse motivo também. Mas você tem que sempre buscar num nível de manter o atendimento, num nível de qualidade, mas construindo a sua integridade, entregando os seus resultados e tudo mais de uma maneira maior, mas que eu também preserve a minha saúde, porque não é fácil. É uma dedicação absurda, né? São horas, eu falo para minha esposa, segura os pequenos aí para eu dar conta aqui e aí a gente vai se ajudando, entende? Mas deixa eu tirar uma dúvida. Seu método, você vende ele como? Ele tem, sei lá, tem coisas gravadas ou só live? Sim. Não. Como que funciona? 90% ele tá pronto, tá gravado e a pessoa pode acessar e assistir quantas vezes quiser dentro do período que ela tem de acesso. E aí eu dou adicionalmente encontros ao vivo comigo e com a turma nova, com a turma, os veteranos, e além disso alguns bônus, né, como análise de perfil profissional, olhando o currículo, LinkedIn no detalhe, e também a questão de mentorias, que são aceleradores de resultado. Eu trago, por exemplo, um case e aí eu vou destroçando ali, usando todo o método que eu tenho. Que eu criei esse método de verdade por uma vivência, né, de passar pelas empresas. Tinha que ser prático, como você falou. 3 etapas. Planejamento, operação e controle. Como se fosse um círculo ali, né, que é um PDCA. Ele vai girando continuamente. Seja no fechamento mensal, no trimestre, semestre, ano. Porque a empresa é assim. E aí eles têm essa mentoria para sempre? Pelo período de validade do curso. Eles podem participar. A cada um mês e meio tem uma, entendeu? Desses encontros aí. Entendi. E aí fica gravado também, quem não pode participar. Então isso acelera muito, né? Ajuda demais. Mas esse negócio de ter o encontro... Assim, tem as aulas gravadas, mas tem também a vivência do Zoom, que, onde tem as histórias e é onde você também aprende muito com as histórias, né? Muito. Com a história do outro, né? Do outro, porque é a vivência, né? Não só pelas histórias, mas por exemplos ou por dúvidas. Sim, que é o que eu falei. Eu vou ter que ir atrás e eu falo, cara, deixa eu ver que eu vou resolver isso para você. E aí vem o outro ponto, networking nessa área. O networking faz com que, se eu não sei alguma coisa, eu posso contatar um grande profissional da minha rede e falar, cara, vem aqui, vamos se ajudar? Ou posso te chamar para uma collab, vamos participar, vamos ajudar algum aluno, tem sentido, faz sentido para ti?
Então, acho que isso é legal. O digital proporciona isso num nível que não tem como, né, comparar com o presencial, que tem o seu valor. Né? Eu faço encontros presenciais também, já fiz 3, que também é incrível, né? Que legal, hein? Exato. Aí os alunos que me conhecem, eu também, mó barato, cara. E a gente vai horas conversando. E ali surgem ideias, né, cara? Ideias de negócio, de empreendimento junto, de parcerias. E, cara, e negócio é tudo, assim. Eu acho que você juntar a visão da estratégia, igual você falou, mais finanças, mais administração, poxa, cara, você tem uma máquina absurda, né, de valor, de geração de resultados, entende? Você diria que o calcanhar de Aquiles é a parte comportamental? Sim, total, cara. Né? Para a grande maioria. Porque eu também já passei por isso. Você está ali, você está executando, mas às vezes tem, né, os excessos, naturalmente, pela pressão do jogo, do dia a dia, da empresa. E ali você, às vezes, na sua cara você se denuncia. Você tá putaço, tá xingando pelo olhar, né? Uhum. E aquilo me custou muito tempo, ou promoções ao longo da minha carreira. Aí quando você aprende a blindar isso, você tá sorrindo, mas tá xingando o cara, você fala, cara, porra, entende? Eu fiquei com receio, fiquei com medo de você agora. Não. Você não é de finanças, tá tudo bem. Mas fala muito isso hoje, né? Que as pessoas são contratadas pelo currículo e são demitidas pelo comportamento. Exatamente. Às vezes o cara tem um currículo top, mas um comportamento que ele faz lá dentro... Eu vou te falar, acho que a cultura das organizações, assim, falo pelo Brasil, não tive vivência fora, mas é um pouco disso, assim, né? Do cara esperar muito da empresa e ele não ter atitude empreendedora. Exato. E aí, assim, sem romantizar aquele negócio de trabalho enquanto os outros estão dormindo. Babaquice, pra mim, isso é besteira. Você tem que ser produtivo no tempo que você tem que ser produtivo, e ponto. E aí eu vejo pouca atitude empreendedora. A pessoa fica lá, a empresa vai me promover por tempo de serviço. Vai me promover, eu vou conseguir... Cara, morreu, acabou. Mas eu vou falar uma coisa, que eu né, tive fora e voltei. Uhum. Tem dos dois jeitos, tá? Tem a pessoa que não tem proatividade, não tá nem aí, que ela fica fazendo um negocinho dela lá em básico e não tá nem aí. E tem aquela que eu vou me colocar nessa, que sou eu, que eu quero fazer acontecer, não sei o quê, só que às vezes você não é valorizada. Exato. Mas aí você tem a chance de ser protagonista da sua carreira e então, mudar. Mas foi por isso que eu falei assim, eu não consigo fingir que eu não tô vendo as coisas. Eu vou querer fazer o negócio acontecer. Mesmo eu sendo funcionário, eu fazia isso. Aí eu fazia. Eu falei, eu tenho que ter meu negócio. Eu tenho que voltar pro meu negócio mesmo, porque para eu fazer acontecer, tem que ser o meu. Mas aí tem a questão de duas coisas. Quando tem uma empresa desse jeito, se a pessoa entende que ela é uma fração de um todo, e ela não é mais do que ninguém, e não quer dizer que o cargo tal ganha mais porque é injusto, não, mas é porque ele entrega diferente do que o outro. Quando tem essa percepção, a coisa flui muito bem. Sim. A diferença é quando coloca a ganância na frente e achar que é injusto o Roger ganhar mais do que a mim. Ah, sim. Aí tem geralmente isso. E outra, quando você pega e coloca como... igual você falou. Quando você não espera o resultado ou a valorização, mas você entende que você precisa fazer aquilo para você, e isso já é um ganho de você executar, que você vai... Talvez não seja ali o lugar que vai render mesmo que você quer, mas você está fazendo um negócio que precisa ali, você vai sair mais qualificado para o seu negócio, para o seu caso, ou quer para o negócio, para outra empresa que vai valorizar. Exato. Né? Quando essa mudança de, vou falar na moda, mindset. Mas no fim das contas, se você é estratégico, e acho que o Leandro ensina muito a pessoa a ser estratégica dentro da área de finanças, e acho escalável o seu método para várias outras áreas, para marketing, para área comercial, enfim, mas isso é um outro papo. Quando você é estratégico, você é protagonista da sua carreira. Sim. Você não tem que estar onde você não quer. Exato. Você não está feliz por qualquer que seja a razão. Cara, se você é estratégico, se você se preparou, você não está contente com alguma coisa, está dormindo, precisou tomar remédio para dormir ou para ficar acordado, alguma coisa está errada. Tá tudo errado. E aí, se você é protagonista da sua carreira, você vai falar, peraí, deu para mim aqui, vou para outro lugar. E hoje a gente vê o contrário, né? A pessoa espera outro lugar querer que ela vá, não cria sua própria situação, não cria oportunidades, sim, não estabelece conexões. Acho que networking é um pilar fundamental. Você precisa conhecer gente que faz o que você faz. E aí o seu ponto de encontro comum aí dessa galera é fundamental também. Que é a comunidade, né? O poder da comunidade. Que é o que eu tenho hoje. É muito isso, né? A pessoa... Primeiro ponto do Wesley eu sempre falo isso. Você quer atuar amanhã como um gerente?
Você vai esperar alguém chegar e oferecer? Ah, você quer ser gerente? Haja. Não, cara, atua agora. Você tem que atuar como um gerente agora e sem esperar nada. Faça a sua parte, porque se vier a oportunidade, está pronto em relação a onde você está. E se você quer buscar fora, você também vai se sentir mais confiante. É tudo uma questão também da confiança. É muito importante. Era isso que eu ia falar. Porque assim, o Roger está falando de tudo isso e eu acho que a nossa geração tem muito esse questionamento. A mudança é uma coisa, na minha percepção só, a coragem. Exato. Aí é que ele pega, entendeu? Porque Exato. todo mundo não está satisfeito. A nossa faixa etária aqui, que é 40 anos, sim, vamos sim. dizer, não sei É dizer isso. mais assim, Sim. o pessoal está se questionando muito. Exato. Mas chegar lá, aí a coragem de mudar, a coragem de você pegar e tá casado, voltar de Brasília, porque Sim. foi mandado embora, e você falar, não, agora eu vou fazer o meu. Uhum. É essa atitude aí que geralmente o pessoal Sim, trava. cara. Que é aquele assim, putz, Mas sabe, às vezes eu sei que tem muita gente que não tem a coragem, mas tem muita gente que tem coragem, mas tem o boleto. Sim. também. Né? Mas tudo é uma questão, Roger, de planejamento, cara. E Aí que falta é cultura, né? A gente não tem exato. educação financeira na escola. Exatamente. A gente aprende a hipotenusa, Sim, que cara. do não sei o quê. Cara, Exato. acho que devia ter. Minha visão aí, Ministério da Educação, se estiver vendo. Cara, empreendedorismo tem que Sim. ser disciplina. Sim. Né? Gestão financeira, cara. Que seja para o cara controlar seu próprio orçamento. Mas emocional. Eu trabalhei em também banco também há emocional. muito tempo. Cara, assim, você é gerente de banco, 90% dos gerentes de bancos eram quebrados. O cara vivia no vermelho. Gasta tudo que ganha. Como é que você vai dizer para um cara o que ele tem que fazer com o dinheiro dele se você não faz corretamente com o seu? Exato. Então, assim, você não tem isso como cultura, como formação. Né? Um segundo idioma, óbvio, devia ser Exato. fundamental. Enfim, são críticas à educação que se dá no Brasil, que eu acho tenho e que acho que faz sentido. Eu acho que assim, primeiro, né? E eu tenho sentido muito isso nesses últimos 3 anos. O modelo educacional, até mesmo acadêmico, cara, tá falido. Fala a Tá mesma falido. coisa. Vão até me criticar talvez aqui, mas cara, não que eu... Ah, você tá revolucionando. Não é isso. Mas aquele modelo, cara, senta aí na cadeira e vamos falar aqui, ver aí a aulinha, ler esses textos técnicos, livros antigos, cara, que não trazem mais, às vezes, a vivência real. Não só por não trazer, é riquíssimo o conteúdo, mas quem é que tem tempo hoje, cara, para ler um livro denso, pesado, de um grande nome, às vezes, de fora do Brasil, um cara, né, um autor ali, falando de finanças que, na prática, o cara não usa 10%. E é até engraçado, porque eu, quando voltei também de Brasília, eu já dobrei as apostas, né? Antes até do marketing digital, eu fiz um curso de Data Analytics. Quando eu cheguei na escola, uma escola presencial famosa aqui em São Paulo, eu falei assim, tem que fazer uma entrevista, passar num teste, não sei o que. Aí eu fui lá e o cara me entrevistou, ele falou, cara, o que você está fazendo aqui? Isso é de finanças. Isso 2019, comecei em 2019. Aí eu falei assim, cara, eu quero porque isso aqui vai ser a mudança, a virada de chave para a minha profissão no aspecto de velocidade de tomar decisão, olhando a informação. Analytics é data science, a visão, né, analítica ali, BI e tal. E ali, ele falou, pô, legal, cara, você é o primeiro que está vindo aqui fazer isso. Que visão legal. Eu falei, pô, vamos embora, vamos ver. Aí fiz o curso, eu falei, vou lançar o meu produto. Qual é o meu produto? A visão de controladoria data-driven, que é orientada a dados. Aí... Passou um tempo, comecei a modelar, passou um tempo, fui tomar um vinho com meu tio, visitei meu tio na casa dele, e a gente conversando. Até se ele não souber disso, ele vai ficar sabendo agora. Tomando uma cerveja, um vinho ali à tarde, com a esposa, com a família, aí comecei a contar, desempregado, e aí você já começa todo mundo a olhar estranho pra você, né? Cara, você vai fazer o quê? Vai lançar no digital? Todo mundo acha que você é louco, né? Até meus pais no começo, meu irmão. E ali... eu falei assim, eu vou fazer isso, não sei o quê, voltar da nova ideia aí de analytics, né, de BI. Ele falou, pô, legal, acho que ele não entendeu nada. Ele falou assim pra mim, pô, mas é legal, né, cara, porque ele é contador. Ele falou, tem muita gente precisando, né, o básico hoje em dia, né, de finanças, que não sabe nem o beabá. E aí eu falei, cara, peraí, mas eu já sabia disso. O que eu tô querendo inventar algo avançado? Se a gente precisa construir do zero, se a gente precisa ajudar as pessoas do comecinho. Então foi por aí que me ajudou, foi a virada de chave para, cara, depois você faz o avançado. Vamos começar com o básico. E é por conta disso. O modelo, ele não ajuda. Não só pela infância, que não tem apoio nesse sentido, desde a família, às vezes da nossa geração, que é cada um por si. Né? A gente começou a ver o livro do Gustavo Cerbasi ali, aí a gente falou, estou entendendo o que é finanças, vou entender de orçamento, né, pessoal.
E aí a gente vai construindo isso. Só que o profissional nas empresas, ele também não teve preparo. Ele caiu como eu de paraquedas. E ele não tem alguém que fala a linguagem dele, igual você falou. A cultura de feedback também é muito pobre, né, nas empresas. Pobre e podre, né, cara? Porque o cara usa isso pra te fuder e não pagar PPR, literalmente, né? Ele não usa de verdade o feedback, são raras exceções, né? Então, isso é um processo, cara, que o profissional começa a ficar sem esperança. E aí junta o quê? Ele tá cansado, ele tem uma baita bagagem, só que ele não tem ou a coragem e não tem o dinheiro também pelos boletos. Mas por que o planejamento é importante, que eu falei? Que eu, mesmo não sendo o as das finanças pessoais naquela época, eu vinha me planejando. Cara, se eu quero fazer alguma coisa, o que eu tenho que fazer? Reduzir meu padrão de vida. Reduzir meu custo de vida ao máximo, ver se encaixa as coisas, vou ter que ficar um período sem ter renda para eu empreender. E aí foi assim, cara. Foi fácil? Não, e não continua sendo. Isso é uma luta, você vai buscar faturamento, vai fazer estratégias, mas a virada, como a gente falou, cara, muda a vida de não só a sua, da sua família, de outras pessoas, no sentido de ajudar as pessoas. Então isso é incrível. E aí você vê que é uma ramificação, né? É igual uma linha temporal. Você vai abrindo outras conexões. Você fala, cara, peraí, agora eu posso fazer um treinamento em company. Eu posso fazer um treinamento presencial, um jogo de negócios. Eu posso, sei lá, criar uma parceria com outra empresa, né? Da gente fazer um diagnóstico empresarial, uma consultoria empresarial, uma boutique de finanças. Então daí surgem ideias. E você conhece pessoas no caminho e a gente vai amplificando. Então acho que isso é o legal do empreendedorismo, mas para quem gosta, para quem tem essa chama. Senão o cara trava e fala, não é para mim, cara. Se todo mundo fosse empreendedor, não tinha empresa, né? Assim, todo mundo ia sair das empresas e ia fazer seu próprio negócio. Exato. E ia ter... Mas agora, outra questão que eu percebi aqui. Essa sua insatisfação igual a minha, com esse método de ensino brasileiro, você está justamente preenchendo essa lacuna, certo? Sim. Então você acredita que hoje a gente cansou de esperar e a democratização da questão da internet, acesso fácil, celular mais capacitado, não precisa ter a última geração de celular, ele já é capaz de você criar seu conteúdo, plataformas que estão disponíveis aí para colocar o vídeo lá. Isso é o caminho agora? Sim, agora porque já tá velho, né? Já ficou velho. Porque você atua nisso, mas assim, agora talvez o próximo desafio vai ser filtrar o que é... Eu ia falar isso. Quase um MEC. O que é qualificado e o que é golpe? Sim. Eu acho que tem maneiras de você validar isso, né? Então, primeiro passo é você ver se a pessoa aparece, né? Realmente a cara no jogo ali. Tem muito curso que o cara não aparece. E aí isso pode ser um potencial problema ou risco de um conteúdo ser menor ou, enfim, não tão transformador. Ou não ter um ponto de apoio, né? Ou de suporte mesmo. E aí isso pode também levar a pessoa a falar, poxa, mas... Porque a gente sabe, né? Estratégias de vendas, elas existem há milhares de anos. Eu mesmo participo de evento e falo, cara, onde que eu pago, onde que eu passo o cartão aí que eu quero comprar agora? Porque você entra naquele fluxo, naquele funil, né, de entender que aquilo também é para você. Então, todo mundo faz essas estratégias, que é naturalmente a área comercial e marketing ali. Mas você tem que se certificar. Qual que é a grade? Quantas horas dentro da proposta que cada curso tem? Tem curso que, independente de hora, ele quer uma coisa rápida, um ticket baixo, e tá bom, né? Ele resolveu a dor dele. Já diferente de um curso como o meu, que é mais técnico, aprofundado. Se hoje as pessoas, os alunos, se comparam que o meu curso está acima de uma graduação ou MBA, cara, então o ticket também não pode ser um low ticket, né? Baixo. Tem que ser um ticket adequado a isso, não só também eu olhando as finanças da minha empresa. Né? Qual a margem de contribuição do meu principal produto? Ou tem uma esteira de produto, que é o que eu estou construindo agora. Outros produtos que trazem essa composição de renda, né, dentro da minha empresa como negócio. Então você tem que olhar sobre os aspectos de qual que é o engajamento, como que é os depoimentos. Isso é importantíssimo. Né? Hoje eu trago os depoimentos dos meus alunos nos meus eventos ou no meu feed. As pessoas veem e falam, cara, peraí, é uma pessoa de verdade. Só que a gente sabe também que tem... Hoje, pessoas mal intencionadas que compram depoimentos escritos, cara, é surreal. E isso me deixa com uma raiva, cara, porque é tão difícil conseguir de forma íntegra, porque é uma construção, né? Então você tem que certificar disso, mas é muito, Wesley, de entender, cara, por exemplo, e aí acho que é o que o Roger falou também,
que você quer para sua vida? Ponto. Cara, hoje a internet tá aí, velho. YouTube, né? O meu próprio YouTube, se o cara acessa lá e começa a maratonar lá, ele sai com o curso ali praticamente, né? Um mini curso, porque tem muito conteúdo gratuito. Porque essa é a forma que eu chamo outras pessoas para me conhecer, se sentirem segura, gostar do que eu estou falando, da minha didática e naturalmente depois expandir isso sendo um aluno. Mas o que eu falo? O YouTube ou o Instagram tem muitas pessoas incríveis, cara, em todos os setores. Se você está fazendo, cara, eu vou fazer xícara, beleza. Uma arte nova de como construir para vender com um ticket maior. Cara, vai pesquisar. Não vai pegar o primeiro conteúdo que você está vendo. Faz um aprofundamento, vê quem são os líderes, quem são os caras mais feras, aí você vai tomar sua decisão assertiva. Então não pode sair também dando tiro para todo lado. Agora, claro, ainda mais como tem recomendação, aí fica mais fácil. E olhando também, a pessoa está quanto tempo no mercado, qual o tamanho que ela está nas redes. Hoje eu tenho Telegram, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, tem que estar em todo lugar. Só não tem TikTok porque não é o meu público, né? Não faz sentido. Mas é muito isso, você vai entendendo por esses sinais, né? Eu acho que é isso, muito do jogo, entende? Eu tô certo em dizer que o seu diferencial, dentro de tudo que a gente conversou, é o P da sigla do que é na prática. É onde você se diferencia e tem essa cara de pós-MBA. Sim, sim. Eu acho que sim, Roger. Gostei desse ponto, nunca tinha pensado, né, nesse aspecto assim direto, mas eu acho que mais do que a prática é a direção. Não adianta só ter velocidade, né? Até fiz uma live recente falando disso. Carro de Fórmula 1, velocidade e direção, cara. Né? Porra, legal ter velocidade. Só que às vezes, cara, a velocidade vai te levar ainda mais longe do seu objetivo. Você tem que ter a direção certa. E às vezes as pessoas não têm a direção porque falta alguém de um ponto de contato para dizer, cara, peraí, tá tudo errado. A gente cansa de ver, né? O cara motivado certo pro lado errado, né? Exato. E aí a perda ainda é maior. Então acho que é a prática, sim. É esse nível de intensidade que eu tento construir de ser algo realmente diferenciado. Eu acho que aí vem de uma vivência minha de gostar de criar coisas. Então eu estou sempre buscando e testando coisas novas. Eu acho que empreender é isso também, né? Por exemplo, vamos fazer uma trilha nova, uma jornada, um mapa que conecta, que, né, gera um nível de aprofundamento e entendimento. Então a pessoa consegue ela observar que ela tem maneiras de ela chegar no mesmo ponto, só que com facilidades, com um direcionamento. Então acho que essa direção também constrói efetivamente. Não é simplesmente um curso de prateleira, um método que você compra lá, tá aí, assiste as aulinhas aí, tá feito. Não, eu dou um suporte, meu WhatsApp pessoal, cara. Não sei até quando eu vou conseguir, porque vai crescendo, você vai ficando, né? Mas isso é incrível, porque a pessoa está num processo seletivo, manda uma mensagem, Leandro, daqui 30 minutos eu vou entrar num processo seletivo, cara. O que eu devo falar? E aí você vê como é a confiança. Confiança. Aí você fala, cara, qual é a vaga? Essa aqui. E aí, de forma íntegra, eu falo, faça isso, pergunte isso. Não é só no final perguntar quais os benefícios e é híbrido o modelo, eu vou trabalhar home office, como que funciona aí? Vocês valorizam as pessoas internamente? Tem programa de desenvolvimento? Cara, não. Pergunta do negócio. Se você trabalha de uma forma estratégica, pergunta como que está hoje a composição da equipe para você entender o cenário também, não cair nas armadilhas, em vaga pegadinha, que eu falo que as vagas Superman, né? O cara tem que fazer tudo para ganhar R$3.000. É um absurdo. E também entender a estrutura. Como que está a contabilidade? A controladoria ela acessa informações gerenciais baseadas em números contábeis. Você acha que o presidente da Americanas não teria caído nessa se tivesse te consultado? Isso aí é um outro nível de jogo absurdo, né? Eu acho. Muito mais coisa. Não, ali, cara, é uma história muito maior, né? Você vai puxar um fio e vai sair, né, um elefante dali. E não é um ano, né? São anos e anos, décadas ali. Então, mas é muito doido isso. É só pra provocar, né? É só uma provocaçãozinha. Sim. Agora, sim, pode falar. Posso falar? Claro, por favor. Agora, pensando no seu curso, assim, como... Talvez... O método, desculpa. O seu método lá que você disponibiliza. Quais situações para um leigo ele teria que justamente assim você olhar para o seu método e falar, putz, eu preciso realmente disso? Sim. Você entendeu a questão da pergunta? A gente Uhum. pensar mais agora em uma pessoa mais leiga que não tem noção nenhuma e falar, putz, mas cara, ele está falando da parte técnica, assim, tudo de estratégia, de tal, mas você pensar na pessoa lá de casa
que está assistindo lá no YouTube e está tentando entender, mas ele está achando que ainda não é o caso dele? Sim. Primeiro passo é antes da técnica. Até o ponto que você trouxe. Você é uma pessoa curiosa? Você gosta de aprender? Porque é uma área de alto desafio. Só que, além disso, alto desenvolvimento, muito rápido e alta remuneração. Só que para isso você tem que estar aberto. Você quer aprender? Você quer se colocar no jogo de verdade? Você tem que ter iniciativa. Você tem que literalmente levantar a bunda da cadeira. Andar nos departamentos dentro da empresa, na operação do negócio, aprender sobre o negócio. Acabou aquilo de finanças. Espera aí, eu faço um relatório, qual é a informação e você não entende o que a empresa está vendendo, como que ela faz, quais são as estratégias comerciais, como que ela opera o marketing, a operação, o RH junto. Cara, é tudo conectado. É como se fosse um ambiente, um organismo vivo. Eu até brinco, né? É como se a empresa fosse o corpo humano, os órgãos são os departamentos e o sangue é o dinheiro que corre nas veias, cara. Então não tem jeito, não tem como, se acabou o sangue, o dinheiro acabou, a empresa fechou. Eu até brinquei aqui antes falando, e aí, tem fluxo de caixa? Que se não tem, cara, a empresa morre, mesmo com a melhor ideia do mundo. Ou ela tem que ficar se capitalizando fora e gastando e ter um custo financeiro muito alto. Então, o que eu falo? Primeiro, boa vontade e iniciativa, né? Legal. Depois, relacionamento, cara. E para relacionamento você tem que ter comunicação. Se você é a pessoa que entra numa sala de reunião, para quem está assistindo aqui, vendo agora, e você não fala com as pessoas, você não interage, não faz uma pergunta, cara, você está morto. Você vai virar o cara lá isolado no cantinho. É verdade. Agora não tem outro jeito. Tem. Se você se comunica, mesmo que você erra, e eu errei pra cacete. Errei muito. Fazia pergunta idiota no começo, quando era muito novo, depois você vai aprendendo. O cara te zoa, brinca, o chefe, alguém... Aí você vai aprendendo e fala, opa, agora eu já sei. Mas por que você erra? Quando você não é interessado no negócio, quando você não faz pergunta, quando você não anota o que você está aprendendo. Tem gente que pergunta tudo, mas também não anota nada. Aí pergunta 15 vezes. Isso dá uma raiva, cara. Você está explicando uma coisa para alguém, tá entendendo? Exato. Não está anotando nada. Exato, cara. Então é muito surreal isso. E aí, então vamos lá, comunicação ou iniciativa, comunicação, relacionamento, aí vem a técnica. A técnica você vai aprender, cara, de um jeito ou de outro. Porque é como se fosse uma receita de bolo. Eu até brinco, né? No último evento eu falei assim, pessoal, por mais difícil que seja, que pareça, a integração das demonstrações financeiras, que é algo que eu demorei também para aprender dentro da minha vivência, que é uma parte contábil, porque às vezes a pessoa não quer fazer contabilidade, nem precisa, eu não sou contador, sou administrador e fiz especialização em finanças. E aí eu brinco, né? Eu falo, cara, você não está lançando um foguete para a NASA, é só uma planilha, cara. Claro que tem sua complexidade, ainda mais multinacional, tem um monte de informações. Tem hoje planilhas, e eu também crio nesse nível de crescimento da planilha mais básica, intermediária, avançada. Tem planilhas hoje no meu método que é como se fosse um sistema, porque é o que a gente chama de modelagem financeira. A modelagem, você está tudo interconectado. Você abrir uma planilha Excel sozinha é uma coisa. A outra é você ter uma conexão onde você mexe ali numa determinada célula, um input, e ele transforma todo o cenário. E aí diversas premissas vão alterando essa trajetória e vão te trazer uma foto no final. Fala, cara, investe mais ou freia aí, cara. Ou você vai morrer, vai gastar dinheiro à toa. Então, a gestão de negócio é muito baseada nesse aspecto conexão, técnica, ferramentas, softwares. Hoje tem softwares de FP&A incríveis que fazem também. Porque as planilhas, elas têm limitações, entende? Dependendo do volume de dados, você não consegue dar conta. E aí você tem que partir para um software. Tem softwares incríveis de mercado, só que também custa muito mais, na maioria dos casos. E aí, esse ponto, para quem está começando, é isso, cara. Porque você pode começar do zero. Ninguém nasce pronto. Eu sou o controller, que é o cargo mais estratégico. Né? Eu até falo aqui do meu símbolo, que é o peão do xadrez e a torre, né? O peão é todo mundo que começa do zero, cara, como eu comecei. Peãozinho de xadrez. É o movimento mais simples possível, do jogo mais estratégico que existe. Qual é a área mais estratégica que existe dentro das empresas? A controladoria. E quem é a torre? É você se tornar um controller. É igual a torre de um aeroporto, que tá monitorando tudo. Toma as decisões de pouso, né, decolagem. Então, o profissional dentro da área é isso também. Ele gerencia muita informação para tomar decisão, insight, e ele é muito responsável pelas estratégias. Ou pelo menos parte delas junto com a diretoria acionista. Então, é essa a pegada. Eu não nasci pronto, e a maioria, ninguém nasce, mas você vai aprendendo. Só que aí você tem que ter vontade de aprender, como eu falei no começo, para se desafiar. Aí sim você vai buscar esse crescimento que é exponencial, cara. Porque não é só o aspecto da carreira. Olha o que aconteceu na minha vida, ele transformou, eu me tornei um empreendedor.
Eu me tornei um empresário hoje porque você aprende tudo que tem que aprender sobre um negócio. E isso ninguém te tira. Na maioria das empresas, o controller sabe mais que o dono da empresa, muitas vezes. Não tem nem dúvida disso. Você entende? Não tem nem dúvida. Eu recebi uma pessoa interessada no meu curso, no meu método, falando assim, Leandro, eu sou empresária, mas eu tenho um controller que acabou de sair aqui e eu preciso aprender tudo o que ele fazia, porque ele sabia mais do que eu. E aí, cara, é real, porque é quem tá ali, mão na massa, né? Entende? Muito isso. Eu queria, pra gente entrar aqui na parte final, eu queria que você falasse desse cara aqui, ó. Leandro é um dos coautores do livro Cresça e Aconteça. Queria que você contasse um pouquinho da história de como surgiu o convite para o livro e a gente fala mais um pouquinho dele. Enfim. Legal. Bom, é uma história que foi assim, né? Eu sempre tive vontade de escrever e ainda continuo, né, com outras ideias e livros. E aí eu tava ali rascunhando algumas coisas, do nada apareceu um convite, cara. Me chamaram no Instagram, acho que por conta também da minha exposição ali. Leandro, a gente tem acompanhado seu perfil, né? Você tem ajudado as pessoas e a gente queria te convidar para fazer parte. É uma ideia de crescimento profissional, que naturalmente vai para o crescimento pessoal também, né? E aí as 24 chaves, né? E aí também parece que foi uma coisa de conexão, assim, porque a única tatuagem que eu tenho é uma chave que eu desenhei autoral, né? Um desenho meu que eu tenho na perna. Mostra aí. E aí eu falei assim, cara, porra, sensacional, gostei dessa ideia. É uma experiência que vai abrir uma porta para mim. No âmbito de aquilo que falam, né? Tem que plantar uma árvore, ter filho e escrever um livro. Só falta plantar árvore. Filho, eu tenho 3, né? Então lascou. E aí eu falei, tá bom, vamos embora, vamos ver como que é. Então essa experiência de passar por isso, né? É um capítulo, mas foi incrível porque teve um evento, como que eu digo, a apresentação, né? O lançamento oficial foi, né, todos os autores, sessão de fotos, cara, champanhe, não sei o quê, e palestra de cada um, foi lá e conversou no auditório. Então foi muito legal isso. E eu acho que, de novo, né? É uma oportunidade de ajudar outras pessoas. Tem gente do Brasil inteiro e até um autor aí de fora do Brasil. Então você consegue expandir, né, o mínimo que você pode, né, como uma semente que vai construir, né, pessoas conhecendo outras pessoas e aprofundar. Eu acho que o conhecimento constrói. Se eu não tivesse seguido, né, essa minha dinâmica de aprender, e às vezes até eu fico pé da vida quando eu estou muito trabalhando, mão na massa, e eu não estou aprendendo algo novo de novo. Porque eu acho que a gente tem aquela ideia da combinatividade. Você conecta coisas, você junta receitas, igual grandes chefes, né, e fazem coisas novas do nada. E eu acho que no mundo é isso, cara, em qualquer conhecimento. Em empresas, então, mais ainda. Você conecta uma tecnologia com um processo, com uma gestão nova, com uma liderança e, cara, você transforma uma ideia, às vezes, absurda, uma startup que pode decolar. Então, acho que isso é incrível. Eu adoro falar de negócios e aí veio essa ideia de profissional. Falei, cara, todo sentido, vamos para cima e deu super certo, né? Agora é meu livro solo também, de controladoria, que é algo que está muito em falta, né? Hoje você não encontra livros nesse âmbito mais didático, vamos dizer, né? É só aquela coisa técnica. Putz, cara, faz aí um balanço, uma DRE, e aí às vezes isso a galera tá cansada. De novo, não conecta. Então acho que é uma boa oportunidade aí. Você tá executando? Já comecei. Legal. Mas isso foi um start? Foi, completamente, cara. Completamente. Legal, né? Você aprende, né? Qual é o processo de escrever um livro. Esse saiu agora, no começo do ano. Foi agora, em janeiro, final de janeiro. E você já tem data para o seu? Você já imagina alguma data eu ainda ele, não tive coragem de dar a data ainda. Eu vou na manhã e tô, né, vamos vendo. Tô fazendo conexões novas. O Excel disse que ele vai ser lançado no dia tal. Mas, cara, é muito louco, né? Quando que a gente vai ver o controladoria prática virar, sei lá, um carreira prática ou você splitar esse negócio para outros, assim, outros níveis dentro de uma organização? Porque hoje existe um nicho, né? Mas eu imagino que um método que ele traga vivência e prática para qualquer área dentro de uma corporação, ele teria a mesma sinergia que você está tendo, o mesmo resultado que você está tendo. Eu entendo, vê se eu entendi corretamente. A minha ideia é até uma coisa que eu pretendo amplificar isso, né? No sentido de tornar esse processo de educação, de continuidade, entendimento de finanças para empreendedores. Para que eles possam usar esse método de 3 etapas
e aplicar isso no dia a dia deles, seja para treinar a equipe deles ou mesmo ele para gerenciar o próprio negócio. Então, acelerar esse processo para que ele tenha visibilidade. Qual é o próximo passo que eu tenho que dar e se eu posso dar? Porque às vezes ele acha que pode dar, mas ele está misturando o Prolabore com o dinheiro da empresa, bagunçando tudo. Isso é o básico, né? Então, acho que isso pode acelerar para qualquer tipo de negócio. Pessoa que faz arquitetura, faz produto, tem um salão, tem um pet, cara, qualquer negócio. Porque eu acho que, de novo, está muito carente isso. Né? As pessoas às vezes também querem empreender, mas não sabem nem como começar e tem a necessidade de ter o básico. O que é o básico? É processo, é um controle, é enxergar o resultado como ele está sendo medido. Sem medir, cara, você está morto, você não sabe se está certo ou errado. E aí você fica só gastando energia, dinheiro e acreditando, né? Então é muito mais... quando você tem essa orientação ou essa direção, como eu falei, faz muito mais sentido, né? O resultado começa a aparecer. Ou ele se sente mais confiante de, eu preciso investir mais um pouquinho, posso contratar mais uma mão de obra, que aí desafoga o meu tempo aqui, eu não fico tão refém, só trabalhando. Então acho que o brasileiro ele é muito empreendedor. Só que ele está todo torto às vezes, porque ele faz por necessidade, né? E diferente às vezes de outros países, principalmente que tem uma estrutura ou uma economia mais forte, que ele consegue. Ele tem até programas dentro do próprio governo que ajuda nisso. Claro que eu sou muito grato, né? Eu também comecei lá com 18 anos fazendo cursos do Sebrae, cara. Gratuitos, que são incríveis. E o Sebrae evoluiu demais. Sebrae tem um nível de startup agora incrível. Então, eu fui numa feira de startup recente aqui em São Paulo. Cara, é absurdo. Né? Eu conversei lá com o pessoal. Então, isso acelera, né, nesse sentido. Mas as pessoas não buscam, às vezes. Por que não buscam? Primeiro, porque nem conhece. Segundo, porque não tem tempo mesmo. Então, quando você... Né, a ideia é essa, ser alguma coisa rápida e prática. E não aquela coisa de, sou uma consultoria... E aí o cara gruda lá, mama na teta ali, não sai mais. E o empreendedor fala, pô, peraí, cara, você me ajudar, não vou me ferrar. E tem muito isso, né? O cara só emitindo nota ali, descendo a lenha e o cara fala, não tô aprendendo ou não tá trazendo resultado. Então tem que ser isso, cara. Tem que ser rápido, dinâmico. E aí a ideia é formatar isso. Não sei se era isso, se fez sentido, mas... Não, eu vejo o seu negócio não só para o seu nicho. Eu tô olhando talvez um pouco fora da sua bolha. Você está ainda imaginando segmentos de negócio, de atuação dentro da controladoria. Mas eu acho que, cara, a gente é carente de educação corporativa. Sim. Carente de cursos e... Talvez estou falando aqui, tem alguém que produz e a gente não sabe porque talvez ainda não tenha chegado. Mas eu acho que um método que alia a prática, a vivência, ele serve para outras áreas dentro de uma empresa. Para o marketing, para a área comercial. Sim. Enfim, eu acho que de repente você podia pensar nisso aí. Fica a dica, a gente... Sim. Você está querendo vender um que método, é um FII. Uma consultoria, um método? Eu tô. Legal. Não nego, não vou negar. Não. Mas um exemplo dessa esteira que eu falei, né? Um experimento que eu já fiz, já vendi inclusive. Opa, tá nervoso? Imagina o seguinte, você falou disso de outras áreas. A pessoa, ela está num processo seletivo, está insegura. Aí o que eu fiz com uma pessoa, né, que virou meu aluno? Falei, cara, vamos marcar tal horário, eu vou fazer uma simulação de entrevista com você. Eu vou fazer o papel de um diretor de finanças e você é o profissional. Cara, vem preparado, que eu não vou pegar leve. O cara até assustou. Que legal, hein? Parabéns. Foi, cara, foi incrível isso. O cara tava 2 anos desempregado, cara. E ele conseguiu emprego 2 dias depois que ele fez a entrevista. O cara chegou de gravata, mó barato, cara. Fiquei felizão, cara, de ver isso. Porra, sensacional. E ele conseguiu e eu falei, cara... E foi uma merda no começo. Literalmente. Ele sabe que eu gravo e depois ele disponibilizo. No final eu desarmo e falo, cara, agora vamos lá. Vou pontuando tudo que o cara falou de errado ou fez de errado. E aí ele olhou tudo aquilo e falou, cara, eu assisti meu vídeo e eu não enxergava nada disso. Agora eu reconheci e passei na entrevista. Cara, você mudou minha vida. Então isso, cara, transforma. Entende? É um podcast. É isso aí. É isso. A gente falou. Começa e já... assiste o primeiro, assiste agora. Totalmente diferente, né? Legal. Assim, então, vai evoluindo. Agora, uma dúvida que eu fiquei. Esse seu aluno, vamos dizer assim, ele usou terno mesmo ou usou aquele que é só a frente? Não, ele usou. Ou só aquela calça virada, né? Ou aquela camiseta. A gravata de velcro, né? Exato. Aquela lá do exército. Usou, cara, usou. Tá. Eu fiquei até... Nossa. Aí a responsabilidade até aumentou, né? Que eu falei, caramba, meu, agora eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar, né? Que posso frustrar aqui o cara. Não, você gostou do meu nível de Porra, questionamento? sensacional. Pergunta, né? Totalmente relevante. Mas a gente já tá no final, então acho que bom, cara. já vale... Acho que... Javali? Javali no Javali é o meu amigo, hein, cara, de infância. Uma homenagem a ele aí, o Java. Boa.
Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. A ideia do Papo de Escada é de fato essa, trazer gente fora da nossa bolha, fora do dia a dia aí que a gente está acostumado. E se a gente conseguir mudar a vida de alguém que está assistindo isso aí na área de controladoria ou não, e que entendeu algum insight que foi colocado aqui, se você mudar sua vida através dessa conversa, a gente já meio que atingiu o objetivo. E aí tem o livro Cresça e Aconteça, que tem o Leandro entre os autores, mas tem várias outras pessoas incríveis. Exato. Isso pode ser aí uma virada de chave para você. Enfim, quem quiser ter acesso ao livro, é só acessar as redes do Leandro, que é o @Controladoria Prática, né? É isso aí. Encontra o Leandro no Controladoria Prática. Fortaleça o nosso canal, ative as notificações, enfim, siga, se inscreva no canal. Posso dar um recado? Manda ver, Leandro. Galera da Controladoria Prática, meus seguidores, meus alunos, sigam esses caras aqui, ó, são incríveis. E essa grande aqui, participante, a Kemi, parabéns, obrigado. E ó, vai lá, segue e curte lá, dê um like. Vai ter lá. muito conteúdo bacana, nichado ou não. A gente vai falar com vários e vários públicos. Acho que vale a pena vocês que são alunos do Leandro aí, que estão acompanhando a gente também. E o nosso público também, que a gente já tem. Fortaleça aí o nosso movimento, certo? Eu só queria dar mais um aviso pro pessoal agora. Disponível no Spotify, Deezer também, então você vai estar lá. Legal, legal. É verdade, é verdade. Boa. No Show. Spotify dá para avaliar, colocar 5 estrelinhas. No YouTube, inscreva-se, ativa o sininho para poder, toda vez que tem um episódio novo, você vai ser avisado. Joinha para todo mundo. Joinha. E Bom, velho like. E acho que também o feedback, né? É importantíssimo Exato. pra gente, assim, até saber se a gente tá indo no caminho certo. Que a gente tá fazendo uma coisa bem variada e, assim, a gente quer justamente trazer tanto humor, igual como foi com o Arley, né? Que também tinha bastante história agregadora, que eu até postei disso aí, de questão de quando a oportunidade vem, o que você faz, você viu? Sim. Eu acho que era uma boa... você vê que os assuntos sempre têm ensinamentos, né? Sim, Sempre tem um método. total. Né? Gostou, né? Agora é sim, agora eu errei, hein? Boa. Beleza? Beleza. É isso aí. Aqui, ó. Valeu para todo mundo. Falou, gente. Aquele Até a abraço. próxima. Até mais. Valeu, Tchau, tchau. tchau. Fim. Pode tossir agora, Fábio. Continuem aí trocando uma ideia. No final aí. Agora vai passando o... Tá bom. Tipo, realização Sim, XPTO. Pode ficar só e mexendo tal. a boca assim? Pode, agora a gente pode.